pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Sem Condições. Eu sou Tadeu Aragão aqui da No Gap e estou junto com... Yuri Real. Fala comigo, pessoal. Bom demais? Bom também. Hoje é um episódio super especial, né? Nosso convidado hoje é um convidado de peso aí. Hoje vai ser um episódio... Fora da caixinha. Fora da caixinha. Um pouco diferente, né? Primo irmão. Exatamente, primo irmão, que a gente tem o nosso produto, a gente sempre procura trazer pessoas do TOTS RM, mas hoje vai ser muito bacana. Já vou apresentar aqui um pouco para vocês quem que a gente vai falar. A gente vai falar com o Júnior Plácido, que é uma referência aí muito grande na parte de ADVPL, programação ADVPL, linguagem de programação que utiliza a linha de produtos TOTOS Proteus, por isso que é um primo irmão aí, do TOTS RM. Vai explicar um pouco melhor esse termo aí, né? Esse parâmetro aí. Exato. E ó, ele também atua com várias vertentes, vou falar aqui pra vocês, tá tudo anotadinho aqui, porque é muita coisa, o cara é referência. O cara é foda. Ó, SQL, ETL, R, Python, Apache, Spark, Hadoop, Data Science, Power BI, Web Services, SOAP e REST. É muita coisa, muita palavra, muita... Eu fiquei esperando um Hadouken e Shoryuken. Não, depois ele até vai me dizer se eu falei tudo certinho. Talvez seja Hadouken. Hadipool. Você esqueceu do Jutsu, Clone das Sombras. O cara praticamente é um Hokage já. Não tenho dúvidas. Bom, e ele é... Já vou apresentar aí pra vocês. O pessoal já tá aqui, ó, na Criando expectativa na turma, hein? Exato. Fundador da Systematizei, que hoje conta com milhares de alunos. Na formação do consultor Proteus tem 1.0 e 2.0, que é o curso de formação profissional aí para Proteus. E bom, ele tem canal no YouTube com mais de 10 mil inscritos e 500 mil de visualizações, o maior canal de Proteus e ADVPL do Brasil, do mundo, né? Já passou de 2 milhões de visualizações. Tá? Nossa senhora! Já dá pra lotar uma manifestação da Paulista. Tem que pedir pro pessoal do YouTube atualizar lá as métricas lá, porque... Verdade. Praticamente quase o triplo já, né? Uhum. Nossa, 2 milhões de visualizações é coisa pra caramba. Muito. E o Instagram dele, Systematizei Online, com 13 mil de seguidores. E o LinkedIn, Júnior Plácido Systematizei. É esse que vai estar aí com a gente hoje. Obrigado, Júnior, por estar com a gente. Júnior Plácido, pessoal. Aê. Maravilha! Obrigado aí pela participação, né, no podcast de vocês. Fiquei muito feliz aí pelo convite. Convite feito lá no Universo TOTOS, né? E aí a gente orquestrou isso aí. Bateu com a viagem de Nova York, depois bateu com a viagem da Suíça do Yuri. O pessoal aqui tá outro nível, vocês têm uma ideia. International. Para vocês verem que realmente dá frutos tudo que a gente tá propagando aqui ao longo de muito tempo. A gente vai falar mais sobre isso, né? Verdade. Foi bom você falar nesse assunto aí. Frutos, né? A gente começa lá atrás plantando uma sementinha e hoje estoura em tudo isso aqui, né? Para muitos isso aqui pode não ser nada, mas pra gente que veio de baixo, né? Sabe que eu tenho uma frase que é não normalizar o que é anormal, né? Eu saí lá de Jucuruçu, interior do interior da Bahia, e tá hoje aqui com vocês na maior capital aí da América Latina, é sucesso garantido. Obrigado aí, No Gap, tamo junto. Júnior Plácido, estarei com vocês aqui por algumas horas, espero. E tem muito conteúdo aí pra gente falar. Pô, bom demais. A gente, como o Matheus, Tadeu, abriu aí na cabeça pra gente aí que a gente normalmente sempre traz convidados aqui dentro da nossa bolha, na nossa zona de conforto, colegas de trabalho, analistas, até mesmo clientes já passaram aqui por essa mesa aqui, né, por esse podcast. E aí, calhou de você junto com o Bruno Dorma, dentro lá do Universo, que é um evento da TOTOS, se encontrarem e programaram esse encontro aqui, nessa sua participação, que é um cara fora da nossa bolha, né? A gente brincou aqui que somos primos e irmãos aí, porque na linha de produtos, a TOTOS tem uma linha de produtos bem, bem grande, né? A gente trabalha e atua com RM, e você é um cara do Proteus. Então explica pra gente primeiro, antes de explicar a tua história, como é que você começou, um pouco sobre esse processo do Proteus. O que é o Proteus dentro aí da TOTOS? Maravilha. O Proteus é um software ERP, né? Primo irmão do RM. E é um sistema que está presente em dezenas de milhares de empresas. Nascido ali como SIG Advanced, né, na década de 90 ou 89, alguma coisa assim, no ano de 89. Mas eu digo que a idade que eu tenho é a idade mais ou menos que o Proteus tem. E aí passou por algumas mudanças, né? SIG Advanced, MicroSiga, ia ter que... MicroSiga virou TOTOS, e aí tem o TOTOS Proteus.
E hoje a gente conta, né, com dezenas de milhares de profissionais também, e embora não seja um software tão difundido, né, nas universidades, nos pontos, né, educacionais, é algo que tem tomado aí uma proporção significativa no meio tecnológico. Então, hoje nós temos jovens, né, entrando dentro do mercado TOTS Proteus para trabalharem com a linguagem privada, que é o ADVPL, né, que é o Advanced Proteus Language. Então, é uma linguagem de programação privada, da própria TOTS, mas que funciona como qualquer outra. Estruturas de condição, laço de repetição, você pode integrar ali com outras linguagens, né, com outros softwares, e isso tem trazido uma galera curiosa. Hoje na Sistematizei nós já temos mais de 2.000 alunos, diretos e indiretos, né? Ou melhor, mais de 2.000 alunos diretos. Indiretos a gente já passa aí dos 10.000, que é a quantidade de inscritos que a gente tem no YouTube, né? A gente tem vídeos lá com mais de 30.000 visualizações, a galera que está ali aprendendo, né, o Proteus. E é um sistema que, assim, sendo bem sincero, quem for esperto corre para aprender, porque é o ERP referência não só no Brasil, mas na América Latina, né? Hoje toda empresa grande dentro do país que tem ali entre 100 a 500 teclados, né? 100 a 500 usuários utiliza o Proteus. Em vários segmentos, né? Em vários segmentos. Indústria, manufatura, varejo, produção, logística principalmente. Tudo tem Proteus e a gente está aí para ensiná-los, para servi-los com trabalho também. E estamos para fazer a diferença, né? Nosso papel aqui, nossa missão é essa, né? Você tem um canal no YouTube, a gente comentou, né? E você ali ensina a turma como a gente também, né? Uhum. Não sei se você tem a prática de fazer live também no YouTube, eu vejo que você faz muito no Instagram também, né? No Instagram e no YouTube. No YouTube. A gente inclusive, teremos, né, uma sequência de lives aí que a gente vai estar voltando agora com as temporadas de live toda terça ou quinta-feira. Que hora? 8 horas da noite no YouTube. Isso, a gente vai voltar nesse ponto aí pra deixar frisado aqui que vai voltar as lives aí. Fechou. E os conteúdos aí. Mas, Júnior, sistematizei ali no fundo ali, ó. A gente vai falar dessa tua empresa que tu fundou para poder ajudar as pessoas, ajudar a formar a mão de obra, já que é um carro forte também da própria TOTS, né? Essa linha de produtos do Proteus. Mas antes da gente falar sobre isso, o que você acha da gente conhecer um pouco melhor aí o Júnior aí? Sim, acho que é necessário para poder entender de onde que surgiu essa ideia de como surgiu o Sistematizei, tem que conhecer o Júnior, entende? Sim, mas antes da gente começar aí a escutar a história aí profunda, a gente tem alguns pontos em comuns, né? Mas antes disso, temos presentes pro nosso convidado. Você está sendo o primeiro convidado a receber presentes aqui, então, cara... Que legal, cara. Algo bem interessante. Aqui é o presente, nossa caneta aqui e um item souvenir aí muito importante. Vou abrir, hein? Pode abrir aí. Pode, não tem aranha, não tem cobra, não sei se... Não tem... Só, pessoal. Boa, show de bola. Então, presente nosso, uma lembrança. Tomar um café aqui, aprende RM fácil. Exatamente. No Gap. Logo Proteus também. Com certeza. Obrigado, pessoal. Bacana. Então, Juninho, de Juninho para Juninho. Conta pra gente um pouquinho sobre essa história aí. Onde começou? Você é um cara sempre foi da tecnologia? Conta pra gente aí. Maravilha. Você Vou começar, né? Igual o baiano, igual todo mundo deu Cris, né? Jucuruçu, 1992. Tudo começou em 1992, quando eu nasci. Em Itamaraju, na realidade, né? Você é de Itamaraju? Só nasci em Itamaraju, mas morei 17 anos em Jucuruçu, que é o interior do interior da Bahia, né? Até então era a única cidade da Bahia que não era asfaltada, né? Ligada por via asfáltica. Era 100 quilômetros de estrada de chão mesmo. E esse percurso, né, a gente fazia semanalmente para buscar novos recursos em Itamaraju, Teixeira de Freitas. Então, meu primeiro computador foi em 2006, ali eu tinha uns 14 anos na época. Foi uma coisa assim, um investimento bem sofrido na época, né? Meus pais não tinham condição financeira. E, inclusive, foi um ponto que marcou minha história, né? Na época eu estagiava em um cartório, né, da cidade. Meu pai não tinha condição de me dar o computador.
e fez um acordo com um amigo dele. Falou, pô, tem meu filho lá, curioso pra caramba, ensina ele aí a digitar a SDF. E aí, lá nesse cartório, tive uma experiência muito legal, aprendi Pra quem não pegou a muita referência, coisa. SDF é Daquele cursinho HJ, quem é das antigas sabe pra treinar digitação. datilografia e tal. Isso. E aí, um belo dia, nesse local aí, um camarada chegou pra mim, me viu trabalhar lá, e aí eu falei, né? Falei, pô, meu sonho é trabalhar com computação. Nem sabia qual era a profissão de quem trabalhava, de um programador. Aí o cara falou, pô, sai fora, cara, desiste. Computador é pra quem tem dinheiro, você é pobre pra caramba. Pra rico, Caramba. Computador é pra quem tem dinheiro. Aí eu ouvi aquilo, fiquei quieto, cheguei em casa, pá, meio triste. E aí, meu pai falou, pô, tô ouvindo alguma coisa diferente, o que aconteceu? Aí meu pai conversou comigo, contei pra ele, né? Falei, pô, um cara chegou, falou pra mim do nada, isso aqui, tá. Ele falou assim, cara, fica tranquilo, relaxa e segue o fluxo. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles sempre, a gente até costuma brincar, né? Inclusive, a gente tá passando até por um cenário triste hoje no mundo, que é a guerra, né? Lá em Israel. A gente costuma treinar que nós, né, tanto eu quanto meu irmão, fomos treinados no treinamento de Israel. Então a gente não se abala fácil, a gente tá ali pra brigada, entendeu? Até tô com uma bolsa aqui, né, com o MacBook aqui do lado, e tem até uma brincadeira que eu... Não. A gente foi treinar no exército, tô com uma bolsa aqui. Mas Gente, a arma do consultor é o MacBook, né? Que você tá ali para atender o cliente toda hora. E Israel tem um costume, né? Uma prática deles que é milenar. Eles não se apartam das armas, né? Tanto que existe até a história dos soldados de Gideão, que é bíblico, né? Gideão e os 300, que, enfim, resumindo, quando Deus deu a dica para ele lá, ó, tira tantos aqui, tira esses, e os que beberem água direto da fonte, você vai tirar, porque os que bebem água direto da fonte deixam suas armas e se abaixam ali, e os que beberam segurando a arma, empunhando, né? Aqueles foram os escolhidos. Não então, se assim, curva também. Então. não se curva justamente. Então, a gente tem isso, né? Esse treinamento de Israel, de nunca deixar se abalar, de ir para cima, de enfrentar o inimigo, de enfrentar as dificuldades. A gente costuma dizer, né, eu e meu pai, que a gente ri para os problemas e, tipo assim, a gente vai passar, vai dar certo e pronto, as decisões difíceis, elas vão acontecer. E nesse meio tempo, meu pai me deu um computador na época, eu lembro até hoje a configuração. Celeron R de 256 megabytes de memória e 40 GB de HD. Monitor 17, era um computador preto na época, o hype era ter computador preto, né? Isso em 2006. Um kit multimídia? Vai que tá com as caixinhas, né? Com kit multimídia, que quando tocava o telefone, ele dava um sinal. Isso. O mousezinho, na época era óptico, né? Tava escuro, acendia a luzinha, enfim. Pô, então você já ganhou um PC foda. Foi, você não pegou naquele meu que pai tinha foi foda, bolinha cara. de rolão, tá ligado? Não, você pegava e jogava na não. cabeça do Parecendo uma gema de ovo cozida por 2 horas. Aqueles... Meu pai e minha mãe foram foda pra caramba, assim, Nessa história, toda vez que eu conto, até me emociono, seguro pra não chorar, porque foi muito... Mas se quiser chorar, pode ficar à vontade. Tá? Tranquilo. Foi muito perrengue, assim, pra eles me darem a vida que eu tive. E aí foi uma promessa que eu fiz pra ele. Na época eu tava precisando comprar algumas coisas, né, de adolescente. Falei, pai, se o senhor me der esse computador, cara, nunca mais eu vou te pedir dinheiro. E aí, tá aqui hoje, tem 31 anos, né, graças a Deus, manter essa promessa até hoje. Então, foi uma parceria muito forte que meus pais tiveram. Eles pegaram uma parte da casa, quebraram e fizeram tipo um escritório e falou, toma, trabalha, seu presente de 15 anos é isso aí. Montou com móvel, com tudo, sabe? E aí, eu lembro até hoje uma plaquinha que eu coloquei, grava-se CD e DVD e fazemos impressão. Preto e branco é R$1, colorido é 2. Então, foi ali que eu comecei, né? Mexer com computador, já fui fotógrafo, já fiz uma pá de coisa, cara. Até DJ já fui nessa brincadeira aí. A gente fazia de tudo para ganhar o pão de cada dia, para trabalhar. Sempre gostei de trabalhar. Eu sempre fui sedento por liberdade, né? Eu nunca gostei de ninguém controlando minha vida. Então, nessa brincadeira, eu parti ali de 2006
pra frente. E aí, de 2006 pra cá, essa foi a pegada, né? Comecei ali a trabalhar com computador, mas na computação gráfica, né? E aí um primo meu, que foi o primeiro cientista da computação da família, ele foi fazer uma visita. E aí, junto com esse primo, né, que me falou, ele falou assim, cara, eu faço ciência da computação na UESC. Falei, pô, vou fazer essa parada aí também. Você é cientista? Eu perguntei pra ele, é cientista da computação o nome? Ele falou, é isso aí, cara. Tinha 13 anos. Aí esse cara virou pra mim e falou assim, Júnior, ele chama Júnior também. Se você for fazer na UESC, se esforça, passa no vestibular. A UESC é de onde? A UESC é em Itabuna, né? Fica em Ilhéus, entre Ilhéus e Itabuna. Certo. E aí ele falou, pô, eu deixo um quarto lá em casa e aí você fica lá com a gente. São 3 primos na realidade, né? Que ambos todos estudaram lá nessa UESC. E aí a gente cresceu desde moleque junto ali. E aí eu falei, pô, beleza. Aí eu tentei passar na UESC, não consegui. E aí fui para Teixeira de Freitas, que foi quando eu comecei a estudar em 2010. Comecei a faculdade de ciência da computação lá. Só que aí tinha aquela gana, né? Falei, pô, quero passar na federal, quero ter essa história para contar pro meu pai, pros meus filhos, tal. E aí fiz o Enem em 2010. E aí em 2011 eu ganhei a bolsa para ciência da computação na Federal do Mato Grosso do Sul. Cara, que da hora, cara. Passei nos dois semestres. No 2011 1, 2011 2. Você fez 2 vezes vestibular. Eu coloquei a nota do Enem para concorrer. Na época, minha nota da redação foi uma das maiores da Bahia. Foi 900 pontos pra época, né? Hoje, depois a galera já estourou, já pegou 1000zinho ali e tal. E aí, assim, pra mim foi um marco, né? E um detalhe, dica pra galera que gosta de estudar, que é CDF. 2010, 2009, eu estudei o ano todo pro Enem. Minha nota na redação foi 453. Sabe o que eu fiz um dia antes do Enem? Balada. Baladinha. Padrão, né? Padrão. Chegou 11h30, o portão fecha meio-dia. Madrugadinha, falei, vai ser assim mesmo. Fiz e boas. Não é recomendação, tá, galera? Não dá certo, então. Pô. Mas deu super certo. É aquela história, né, cara? Tipo assim, às vezes as pessoas acham que o que o Júnior Plácido vive hoje, o que o Yuri, o Tadeu, que a galera da No Gap vive, foi de ontem pra hoje. Dia pra noite. Cara, é aquela história, né? Pô, Júnior, hoje você monta um programa em ADVPL em 30 minutos. Não, cara, não é 30 minutos. Eu monto em 9 anos. Eu comecei lá em 2014 com essa parada. Verdade. Júnior, sistematizei hoje. Muita gente fala isso, né? Embora eu não ache que tá nessa proporção toda, a gente precisa crescer muito mais e vamos crescer se Deus quiser. Pô, Júnior, você tá estourado, saiu na Times Square, etc. Podcast, isso, viajando o mundo todo. Cara, muito rápido. Rápido o quê, cara? O cara não vê, o que o cara vê num palco, ele não tem ideia do que ocorre nos bastidores. Não tem, cara, não tem. E uma história legal, quando eu fui fazer faculdade, assim, meus pais se esforçaram bastante para me bancar ali no primeiro ano, né? Depois eu fiz o FIES e tal. Aí finalizando a história da Federal, meu pai não quis me deixar aí, porque Ponta Porã é perigoso pra caramba, né? Ele falou, não, você fica aqui perto, Teixeira, e a gente segura suas pontas e você estuda no particular mesmo. E aí veio aquela história de greve, né, e tal, não sei o quê. Então eu me formei 4 anos certinho. Começamos com 33 pessoas na turma, formamos eu e mais 2 pessoas. Topo de funil, Caramba. funil no final. Física e eletromagnetismo quebrou uma galera ali, que foi uma matéria bem estrondosa. E aí, cara, uma história legal na época da faculdade, um belo dia, voltando da faculdade, falei, pô, o que eu vou comer? Eu lembrei, falei, na geladeira, morava de favor, eu fui pra Teixeira pra morar com um casal de idosos, amigos do meu pai, né? Idosos mesmo, 60 mais. E aí era muito legal, cara, que a dona Alzira, né, que eu tenho muita estima e ela tá bem, sempre a gente conversa, ela não tinha alfabetização. Qual era o meu passatempo? Ensinar a senhorinha a ler. Pô, que bacana. E aí, eu na faculdade, eu criei aquela rotina e era legal, né? Eu sempre gostei Você já estava trabalhando o teu ensinar hoje desde aí de uma ação simples, né? Sem nem...
A vida é feita disso aí, cara. A vida é feita disso aí. E aí, legal. Tanto que eu visito ela direto, eu vejo o caderninho lá no mesmo lugar, eu olho meu diploma, também tá lá na casa dela, eu falo, caraca, isso é muito... Tem muita estima pelo pessoal de lá, né? E aí, assim, nesse meu ponto, eu não me organizei na época, né? Falei, pô, tinha uma prova, tava bem cansado, falei, vou chegar em casa, eu sei que tem 2 fatias de pão de forma, uma fatia de queijo de presunto. Vai ser o lanche da noite, um copo de café com leite e tchau. Aí cheguei em casa e coloquei aquela parada na misteira. Mano, quando eu fui pegar o misto quente, tava tão quente que eu soltei. Nossa. A parada, não tem aquela história que fala que o pão do pobre cai com a manteiga pra baixo? O misto caiu numa bacia de água na pia. Falei, lascou. Aí fui dormir com fome, liguei lá pra casa. Falei, pô, pai, tô aqui daquele jeito e tal. Aí ele fala que ele ficou mal aquele dia, porque tipo, seu filho dele tinha tudo em casa, saiu pra estudar. Então é isso que eu falo pras pessoas. Apaixonem-se pelo processo, cara. Apaixonem-se pelo processo. A vida, ela vai te dar vários caminhos, né? E você tem que sempre pensar, olhar para o ponto final, mas olhar também pelo percurso. Você tem que passar pelo problema sorrindo, né? E foi o que aconteceu comigo. Você falou de dar aula, né? Desde os 14 anos que eu sempre ensinei. Tinha aquelas escolas de informática lá na minha cidade, e aí eu ensinava o pessoal a trabalhar com Word, Excel, pacote Office, coisa informática básica. Então, ali que tudo começou. Sempre gostei de ensinar. Me formei em 2014, na Pitágoras, em Teixeira de Freitas. Lá mesmo me tornei professor do curso técnico do Pronatec e depois da graduação de Ciência da Computação. Fiz minha pós, estudei em Vitória, no Espírito Santo, por 1 ano e meio, mais ou menos. Inclusive, estudei na TOTS de Vitória também. E ali começou, né, tudo. Em 2014, eu vim para São Paulo para trabalhar como consultor de consultoria. Ah, foi 2014? 2014. Achei que foi 2018, não. 2014 comecei com o Proteus em Teixeira. Isso. Pô, tô sabendo mais da biografia do cara. Isso é estudado. Você estudou, hein? Você estudou, isso aí. Eu tô esperando. Tem a questão também que você fez o estágio na Secretaria da Fazenda, né? Isso, queria tocar nesse ponto. Como é que foi essa questão? Cara, Você tá no setor público, ainda assim... Aí eu vou te falar, foi um marco também, tá? Secretaria da Fazenda, 2011. Eu comecei um estágio no órgão público, tinha uma galera também, e eram 2 pessoas escolhidas. E aí a última prova era falar. Você tinha que falar por que você estava ali, né? E eles iam escolher um de tecnologia e um de direito. E aí, qual foi minha fala? Eu falei assim, ó, o conhecimento para mim é a mesma coisa de um pedreiro chegar para mim hoje e falar assim, eu posso te ensinar a instalar uma bancada, um banco, construir um banco de uma praça? Eu vou participar. Porque é algo que sempre vai multiplicar ali na sua mente. Nunca vai ser pesado. E nunca é o suficiente, nunca se esgota, né? Justamente. É uma fonte que você vai ter. E aí, no final, eles falaram, ó, fica só o Júnior Plácido e outra pessoa lá. E aí a gente ficou. E aí fomos escolhidos para a Secretaria da Fazenda. Nessa época, cara, qual era a minha locomoção? Uma bicicleta que foi doada, né, de um amigo meu de faculdade, Israel, que inclusive formou comigo, meu padrinho de casamento. Aquele abraço. E ele me deu essa bicicleta e falou, cara... Peraí, momento obrigado? Hã? Momento obrigado? Momento obrigado. Momento obrigado. 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 E aí, essa era a minha locomoção. Lá dentro da Secretaria da Fazenda, conheci o Átila, que eu trabalhei com ele no TI, que hoje é o designer da Sistematizei, por incrível que pareça, e trabalhou comigo em 2014. Eu meio que tirei ele da Secretaria da Fazenda e trouxe para uma empresa de software lá da Bahia. Pô, isso é bacana, perdão fazer o corte aí, porque também as raízes, o networking, como é importante, né? E às vezes você conhecer a pessoa lá de trás de uma área que nem, não tinha nada a ver, digamos assim, nada com tosse e tudo mais, mas o contato foi tão bom que manteve
E hoje em dia vocês trazem frutos para outros trabalhos, né? Várias... O contato foi bom, o network é bom e também um bom trabalho também. Porque se o cara fosse meio a pouco, o cara não ia lembrar dele. Pô, vou trazer você pra perto de mim e tal. Isso aí. É E foi isso que me foi pedido na época, né? Falaram, pô, a empresa que eu em 2014, setembro de 2014, eu comecei a trabalhar com Proteus. Precisaram de um programador, fui lá, levei o currículo, aí falaram, a gente chama daqui uma semana. No mesmo dia à tarde me chamaram para trabalhar, para iniciar com eles. E aí comecei com o Proteus nessa empresa. Eu tinha um gestor, o Armando Januzzi, que inclusive faleceu tem um mês e pouco, senti muito por isso, foi meu mestre no Proteus na época, né? E aí foi onde tudo começou. Eu aprendi a sair uma coisa importante. A gente que trabalha com ensino, não existe um professor bom se ele não for um ótimo aluno. Naquela empresa, eu aprendi a sair do palco e para a plateia e assistir o show de alguém para hoje dar o meu show. Você entendeu? Perfeitamente. Então, o Armando Januzzi, ele me ensinou pra caramba, cara. Que Deus o tenha. E ali eu aprendi e pude trazer outra pessoa, que foi o Átila na época. Veio trabalhar com a gente lá na Bahia, ficou por longos anos também junto comigo, aprendeu Proteus, e aí em 2018 eu fui descoberto na realidade. Isso é um ponto chave para você que está nos assistindo. A minha saída da Bahia para São Paulo não foi aquela saída assim... Um pouquinho mais próximo aí. Vou para São Paulo e tudo vai ser lindo. Não. Tinha uma situação na empresa que eu não curtia, que era ter horário para entrar e não ter horário para sair. E aí, um belo dia, eu cheguei pro gerente e falei, cara, amanhã eu vou chegar às 10 horas da manhã. Ele falou, mas por quê, Felipe? Eu tô saindo 8 horas da noite, cara. Todo dia? Todo dia. Aí ele falou assim, não, amigão, aqui não é assim, não. Aí ele falou, eu falei assim, pô, não é assim como eu tô aqui, sou gestor de TI. E nessa empresa eu fui gestor de TI, o gestor de TI mais novo, né? Com 22 anos eu já tava ali, já atuando como gestor de TI. E aí... ele falou assim, cara, seguinte, a empresa funciona assim, você tem duas opções, ou você segue o que a empresa pede, ou você muda de lugar. Quando a gente está incomodado com uma coisa, a gente muda de lugar. E isso foi muito bom para mim, porque eu ouvi isso, muitas pessoas, muitos profissionais escutam isso e tomam como algo negativo. Já eu não, inclusive esse gerente, ele é meu amigo, meu padrinho de casamento, meu cliente também, ele já está liderando outras empresas no sertão da Bahia e contrata, sistematizei para vários treinamentos, etc. E aí eu falei, cara, é isso. Com uma semana depois eu estava aqui, descendo em Guarulhos. Eu lembro até hoje, segurei aqui na poltrona do avião, falei... Primeiro voo? Não, já tinha voado já. Falei assim, Jesus, daqui eu não saio. Eu vou fazer história nesse lugar aqui. E aí, cara, pra você que tá assistindo, pega isso pra você. Se você não tá confortável com a situação, cria uma oportunidade. Aí eu fui no velho InfoJobs na época, que era o hype, não tinha muito LinkedIn. O LinkedIn não tava tão difundido, pelo menos pra mim, pra vida que eu tava vivendo. Não tava. Não tava. InfoJobs, Cato. É Cato, né? Cato, vagas.com. Isso. E aí, abri meu currículo, uma empresa daqui me encontrou. E aí, depois eu vou ter que contar outra história relacionada a isso. Uma empresa me encontrou e comecei a trabalhar como consultor Proteus. E a vinda pra cá foi muito legal, porque eu não tinha dinheiro nem pra passagem. Mas cara. Você veio sem nem ter nada prospectado? Não. A empresa que me encontrou deixou tudo certo, falou, você, legal, chega pra cá que você vai trabalhar com a gente. Você abriu, foi lá na Bahia ainda, né? Isso, lá na Bahia eu falei, pô, vou embora. Só que então, aquela falsa estabilidade, eu tava como CLT em uma empresa de Proteus, tava como professor em um curso técnico e um curso superior. Eu tinha 3 assinaturas na carteira. Nossa. A estabilidade que todo mundo queria, né? E para 2014, na época, era um salário legal. Somando todas as rendas, batia 6, 7K, fácil. Então você tinha um valor ótimo, excelente, na verdade. E meio uma crise, que em 2014 a gente estava vivendo uma crise no Brasil. E pior ainda, para agravar, na verdade, você vivia no extremo sul baiano, que é uma área muito precária de vários recursos, né? Então você tinha ali um status ali, e você era um privilegiado naquele meio. Isso.
Isso E ainda assim você não se não me formou. contentei. Não me contentei. E eu coloquei na cabeça que eu precisava ganhar 10 mil por mês, porque eu estava afundado em dívidas. Na época, minha esposa era minha namorada, né? Era quem segurava as minhas pontas. Eu tenho, assim, o maior orgulho de falar que se não fosse ela, eu não estaria aqui. E aí, assim, cara, beijo, Gabi, te amo, Cecília. Vocês são por quem eu faço o que faço. Momento obrigado. Momento obrigado. Esse é... Com um coraçãozinho. Faz um coração. Manda um coraçãozinho pra câmera. Aí. E, cara, naquela época eu tinha uma Saveiro, tinha comprado uma Saveiro. Rebaixada? Não, mas tinha uns vidros fumês e um sonzinho legal e eu escutava Hungria. Coisa de baiano. E aí, cara, tinha comprado uma casa, assim, eu sempre fui o padrãozinho, né? Compra a casa, depois você compra um carro, um dia você vai casar, papapá. Aquele padrão de vida que até os próprios pais sugerem, nos indicam, ó, compra uma casa, segurança, tem um emprego com segurança. Na época eu ia comprar um Veloster. Carteira assinada. E aí, não comprou. ainda bem que eu não comprei. Puta cagada. E aí eu falei, pô, vou comprar a casa. E aí, nesse meio tempo, só que eu tava devendo pra caramba, cara. Assim, eu gosto de falar isso pra quem tá passando pelo mesmo ponto. Quando você tá no fundo do poço, é o melhor momento de você ter decisão. Não tem mais pra onde ir. Aí eu falei, pô, vou pra São Paulo. Aí muita gente, eu não iria. Uma pessoa só falou, cara, se você tá indo pra ganhar 10 mil, vai que daqui tanto tempo você tá ganhando 40. Pega, vai. Eu falei, irmão, eu já tô indo. E aí eu não tinha o dinheiro da passagem. E coincidentemente, minha esposa me chamou pra vir a São Paulo conhecer o sobrinho, né? Que eles já moravam aqui há um tempinho. Aí eu falei assim, pô, não vou porque eu não tenho dinheiro da passagem. Aí ela falou, poxa, eu te empresto. Eu falei, tá bom. Qual dia que você vai querer ir? Ela falou, vai ser dia tal, era dia 29 de junho. Aí eu falei, beleza, legal. Aí, tá bom. Nesse meio tempo, eu tava esperando alguma coisa acontecer na minha vida, né? Pedindo a Deus pra graça chegar. E aí essa empresa de São Paulo ligou pra mim e falou, cara, tem como você chegar aqui? A gente tá tentando marcar um time aqui pra bater um papo com você dia 29 de junho. Falei, putz, vai bater a data. Falei, confirmado, eu vou aí. E aí, na realidade, eu tinha até desistido de ir, porque eu falei, pô, não vou gastar esse dinheiro sem muita necessidade, né? É um passeio, a gente faz outra hora. Só que, cara, Deus é tão perfeito que a empresa que eu trabalhava na Bahia me chamou. Na realidade, eu tava na ligação com os headhunters daqui, numa salinha, aquela salinha do TI. E aí, quando eu saí da sala... Escondido, óbvio. Tinha uma pessoa que falou assim, a dona da empresa quer falar contigo. Falei, putz, me viram aqui, me ouviram, já vão falar, pô, já que você tá querendo sair e tal. Ele falou, não, eu preciso que você faça um favor pra gente, um trabalho, na realidade, a gente precisa saber se você tem essa disponibilidade. Aí eu falei, qual seria? Na época, cara, pra você ter ideia, eu já dei tanta volta na minha carreira, eu tava como TI da empresa, mas por falar inglês, eu tava negociando especiarias com a Índia, com as empresas de fora, com a Argentina, porque o pessoal era do agro, né? O agro usa muito Proteus e eles já estavam vendendo, exportando pimenta do reino. Falou, pô, já que você fala inglês, ajuda a gente aí. Falei, tá, tudo que tinha na empresa eu tava lá disponível. Tinha amizade com os donos, tem até hoje. E aí, nesse meio tempo, eles falaram, pô, a gente tá querendo trocar de ERP aqui, porque a gente vai passar por um novo processo, etc. Vai em São Paulo e a gente tem umas empresas pra você visitar. Eu falei, tá, pra quando? Ela dia 29 de junho. É alinhamento. Cara, alinhamento. Então, prestem atenção numa coisa. O sucesso, ele anda junto com a oportunidade, mas se você criar essa oportunidade... E se você estiver preparado, né? Porque Justamente. se você não tivesse o inglês ali, não ia te solicitar, né? Então você fica visto na empresa. Se você quiser receber mais do que você merece, faça mais do que te pedem. Essa é a minha filosofia, né? Aquele under promise, over deliver. Prometer menos e entregar mais. A gente pratica isso na Sistematizei com os nossos clientes. Qual o prazo disso? Se a gente vai entregar daqui 10 dias, a gente dá um prazo de 20, porque a gente vai entregar com 10 dias antes. O cliente vai ficar feliz. Melhor do que você prometer com 10 e entregar com 15. Entendeu? Então, nesse meio tempo, cheguei aqui em São Paulo.
eu digo que igual aquela cena do Pica-Pau, que ele carrega uma trouxinha assim, desse jeito, só com uma bolsa, cara. Não tinha lugar para ficar. Um amigo meu, desde recém-nascido, me ofereceu a casa dele e falou, cara, mora com a gente aí. Você tá aí, desde moleque a gente sonhava com isso, né? Pô, a gente vai ser rico pra caramba, vamos ganhar dinheiro e tal. Aí ele falou, cara, mora aí, até se estabilizar. E aí fiquei 4 meses lá, foi o tempo. Aí nós nos casamos, eu e minha esposa, ela veio pra cá. E aí começamos a nossa vida em novembro de 2018, né? E graças a Deus já temos aí, vamos fazer 5 anos de casado e somos muito felizes. Então, assim, as maiores e melhores decisões da minha vida vieram em meio a turbulências, né? Inclusive agora, nesse exato momento, né? Uma decisão que eu tomei, como eu disse para vocês, eu sempre fui consultor Proteus, né? Então agora eu decidi abrir mão de um contrato, ou melhor, né? De um contrato não, abrir mão de uma carreira como consultor Proteus para seguir com a minha consultoria. Então eu abri mão de um recebível, que não é pouco. Eu sempre falo com os meus alunos... De uma atuação como um consultor Proteus. Isso, de uma atuação como consultor Proteus. Eu sempre falo com os alunos, né? 10 mil reais, 10 mil por mês, que é o sonho de todo programador ganhar mais de 10k, né? Então, atingir isso em 2018 mesmo, já cheguei para cá para ganhar esse valor. Hoje, graças a Deus, recebo muito mais e tô abrindo mão disso, desse garantido, né? Dessa estabilidade, para abrir a minha empresa. A Sistematizei, inclusive, agora, além de escola de Proteus, nós somos consultoria TOTS Proteus também. Então, a gente atua aí em diversos segmentos, com vários clientes. Então, é sempre aquela escadinha, né? Você começar lá atrás, respeitar o processo, amar as dificuldades e saber que aquela frase célebre que eu sempre digo nas nossas lives: onde há problema, há oportunidade. Sim. Você não vai ver vendedor de guarda-chuva em dia de sol, né? Não sei pra que você proteja sol, né? Exatamente. Até mesmo que quando chove, o cara vai lá e aumenta pra caramba o preço do guarda-chuva, né? O cara tá aproveitando a oportunidade. E acontece que você comentou aí, é bem interessante, né? Você se preparou em todas essas ocasiões onde você teve ali a catapulta do problema, da turbulência, você teve o preparo, senão você não teria como responder àquela demanda, naquela provocação. E como é que foi feita essa sua preparação? Você encontrou material fácil na internet? Porque você já, em 2010, ele já tinha uma internet com acesso mais fácil, né? Já tinha pulverizado a utilização do smartphone, estava mais fácil. Como é que foi para você encontrar conteúdo na internet para que você conseguisse se aprimorar e se preparar? Ou se às vezes nem foi internet, né? Não sei como é que era, ou lá na Bahia, livro, né? Não sei como é que... Na Bahia é muito pouco, eu nem sabia, sinceramente. Eu também já morei na Bahia, já morei em Teixeira de Freitas, lá do lado do Medeiros Neto, e nem sabia que tinha empresa de Proteus naquela época. E isso que eu queria comentar, que eu tava muito aqui, eu falei, pô, ia ser bacana você até contar isso pro pessoal, porque às vezes o pessoal fala TOTS, tudo, mas não tem ideia da imensidão da TOTS, do quanto que ela tá expandida no Brasil como um todo. Sim. Teixeira de Freitas eu sei que é um ponto referência, eu já fui lá também. O extremo sul baiano. É a capital do extremo sul, né? Deixa eu falar. A princesinha do extremo sul. Tudo que tem de saúde, educação, resolve-se ali em Teixeira de Freitas. Lá onde tem aeroporto também. Então, pra quem vai pra cidades por lá perto, acaba parando em Teixeira de Freitas, acaba conhecendo por lá. Precisam melhorar essa porra desse aeroporto, que só tem uma linha azul até hoje. Agora mudou, era azul, depois foi pra Gol, agora tá com Latam operando via Passaredo. Ó, então, nossa. E tá mais barata a passagem? Não. Cara, uma passagem pro Chile, mas enfim. É isso mesmo, eu sempre falei, se for pra Teixeira, você vai pra Miami ali. Isso, exatamente. Vamos lá, vai, volta. Caramba, que doideira aí, ó, pessoal, já tá aí. Disclaimer, vamos lá. E interessante isso pro pessoal perceber mesmo como tá difundido, né? E se lá da cidade que você falou, do interior, o pessoal conhecer alguma coisa de sistema de Proteus, ou como que você conseguiu ter esse contato, né? Com TOTS também. Legal. Eu era professor na faculdade, é aquela história que eu digo, quando o esforço encontra o talento, né? O talento encontra o esforço, enfim. Eu era professor de curso técnico e tinha um outro professor, amigo meu, o Davidson, que era vizinho da Roberta, que era do RH dessa empresa que tinha Proteus. Olha só como o networking é muito importante.
Da mesma forma que nós nos encontramos lá no Universo TOTS, o Ricardo e o Bruno. Então foi assim, e eu até falei com minha esposa sócia na época, falei assim, amor, foi o melhor momento do Universo TOTS ali, foi o finalzinho do segundo dia, que a gente bateu um papo, acho que foi por umas 2 horas, caramba, do happy hour pra frente. A gente saiu fechando o evento. E essa história, né, do professor colega meu, que era vizinho do RH, o RH falou com ele, cara, tem algum contato seu na faculdade que manja de programação? Ele falou, pô, tem. E aí ele falou, Júnior, leva seu currículo lá na empresa que eles estão precisando. Eu falei, beleza, eu vou levar. Só que eu já estava atuando meio que numa startup de software lá, a gente construía sistema de folha de pagamento, né? Em C# e SQL. E aí eu falei, pô, vou levar, murriei, não levei. Murrinhar, pra quem não sabe, é postergável, pessoal. E aí ele falou, pô, você levou, cara? Eu falei, não levei, não. Aí eu tava mais apresentável no dia, né? Falei, pô, vou aproveitar, vou lá. Imprimi e levei. E aí cheguei lá, eles me apresentaram o projeto. A gente precisa de um cara para desafogar aquela velha história. A maioria das empresas que tem Proteus, uma pessoa só faz tudo. E não é assim. Nós estamos aqui para resolver isso. A Sistematizei, a NoGap, para levar para vocês soluções híbridas, desmembradas, para você ser mais bem atendido, né? E aí, essencial e eficiente para novos desafios. É isso. Tanto a NoGap como a Sistematizei. É isso aí. E, cara, nesse meio tempo, o objetivo era resolver. Na época tinha 857 customizações e tinham mais para construir. Eu saí de lá, deixei 914. E aí eles precisavam de um programador para resolver algumas coisinhas enquanto o master fazia coisas maiores, né? E aí eu falei, pô, beleza. Que linguagem é? ADVPL, nunca tinha visto, cara. Aí eu falei, como que eu vou aprender esse negócio? Aí fui buscar na internet, aí imprimi a Bíblia do ADVPL. Achou fácil? Cara, não. Não, Caramba. Faro, não o conteúdo, mas para achá-lo ou o conteúdo? Pra achar o conteúdo, achou Pra fácil? achar o conteúdo, não, porque Fórum, não era tal. tão difundido na época. Era difundido mais aqui em São... Até hoje, se você for pegar as estatísticas e métricas onde fala-se mais de TOTS Proteus, é São Paulo, Rio e Minas Gerais, né? Mesmo tendo enraizado em todo o país. Isso, né? mesmo tendo em todo o país e em vários países, né? Por exemplo, a Sistematizei hoje, nós encontramos no Universo TOTS alunos da Argentina. A gente tem alunos na Argentina, no Peru, no México. Só um adendo também, que você até comentou antes, quando você tinha chegado, você já teve até proposta para trabalhar na Rússia, né? Já tive proposta para trabalhar na Rússia, na época que a TOTS estava fazendo o processo seletivo, né? Eu estive até lá na sede, eles me apresentaram um projeto e aí acabou que não foi para frente essa minha ida, né? Graças a Deus. Eu acho que assim, o sucesso que a gente tem hoje, ele vem muito mais dos nãos que a gente dá do que dos sims que você diz pro mundo, né? Então, um não que você fala para um projeto de terceiro é um sim que você fala para o seu. Hoje, inclusive, eu tive que dizer não para a consultoria, né, que eu presto serviço, para poder dizer sim para o meu projeto, para o meu estilo de vida. É uma consultoria de longa data, né, que você comentou. Isso. Que rendia um ótimo... Um valor legal. Isso. Dizer não também para desistências também é uma parte muito, muito fundamental do processo, né? Justamente. O processo. Justamente. Você dizer não e dizer sim para você mesmo, né? E olhar que lá na frente você vai ter mais ganhos, né? E entender qual é o seu objetivo. Hoje o objetivo da Sistematizei é chegar no maior número de pessoas. E para isso a gente não pode estar preso a nada, né? Eu tenho meu estilo de vida. Escalada. Isso, gosto de tem vezes que eu gosto de pagar de nômade mesmo, trabalhar de qualquer lugar. Quando eu tô estressado, a gente tem hoje, né? Nós temos um escritório na Paulista, então a gente tá lá de vez em quando, mas fica de home office. Quer trabalhar de um café, quer viajar. Por exemplo, já fui para Bahia 2 vezes de carro, saí trabalhando, fiquei 2 meses na Bahia. Inclusive, isso aí é algo legal de falar para vocês. As vantagens do trabalho remoto, apesar de que muita gente
fala mal, alguns querem voltar para o presencial. Eu sei que você é um defensor muito ferrenho do trabalho remoto. Sim, isso. Apesar de que, se o cliente quiser presencial, a gente atende, sim, mas claro, o que dá para fazer remoto tem que ser feito remoto. Mas a gente vai chegar lá. Responder aqui que vocês falaram do conteúdo, se foi fácil achar, né? Encontrar e tal. Isso. Não foi porque na época não tinha nem a Systematizei e nem a NoGap. Né? Aí, ó. Esse era o levantamento que eu tava precisando. O cara fez só assim pra mim, ó, toma. Por que a gente questionou isso? Porque hoje a gente tem muito mais fácil esse acesso à internet e também à plataforma NoGap. Sim, que é o exatamente. patrocinador desse podcast maravilhoso aqui. Ó, vai passar aqui agora pra gente aqui, joga no plano aberto aí, diretor. Na plataforma NoGap, com R$29,90 por mês, você não paga uma pizza hoje com R$29,90. 50 conto, qualquer rolezinho que você vai dar, meu irmão. Metade da pizza. Metade da pizza por mês no plano anual, tu consegue ter acesso aí fácil a processos e cursos, né? A gente tem hoje mais de 1.000 aulas, né, diretor? 42 cursos dentro da plataforma, para que você consiga aprender sobre processos TOTOS RM. Logo mais a gente vai trazer mais outras linhas de produtos, né, como Proteus e assim por diante. Então, cara, link aqui na descrição do programa, tem aqui o QR Code passando também embaixo aqui, para que você possa acessar a plataforma, se inscrever e aprender. Hoje vai estar tudo na sua mão. No celular você consegue, que não é o que você teve, e eu também, nem Tadeu aí na nossa época de caminhada aí dentro do nosso contexto, né? Sensacional. E outra coisa que você mencionou, você falou acesso a tantos cursos, etc, etc. E o mais importante, cara, vai ter acesso a gente. Hoje na Systematizei nós temos vários alunos que são donos de consultoria também. E esses alunos entraram no treinamento só para ter contato comigo e com outros alunos. Só para entender mais do processo do network, né? E é assim que funciona. Sim, são pessoas inteligentes, porque, cara, você tem que trabalhar, a gente tá falando muito disso de network, é o poder da ambiência. A gente bate muito nessa tecla aqui também internamente. Você tem que procurar estar junto de cara que quer pensar, quer se desenvolver, quer evoluir. Porque você vai deixar o cara que tá com um pensamento igual a maioria das pessoas que bateram nas suas costas quando você desejou vir para São Paulo, né? Foi mais não, né? Não, cara, pra quê? Cidade grande, perigoso demais e tal, não vai. Então você tem que procurar sempre trabalhar essa ambiência, que é justamente você até adquirir um curso qualquer aí, pra estar perto e próximo ao professor, ao cara que é referência na área, né? Justamente. Hoje na Systematizei, por exemplo, a gente tem uma formação Consultor Proteus 2.0, que é o carro-chefe aí de formações que a gente tem. A gente pegou um compilado, né? Eu peguei esse compilado de toda a minha carreira e o que eu entendi para chegar até onde eu cheguei hoje. Que é aprender ali a parte de regras de negócio, lógica de programação, e aí avançar um pouco o MVC, o Web Service, SOAP, REST, Power BI, construir tela e tudo mais. Então você monta uma receita de bolo e entrega para o cara por 12 vezes de parcelinhas pequenas. Aí o cara fala, pô, vou pensar, vou pedir para a empresa pagar para mim, vou não sei o que, se a empresa não pagar. Cara, uma faculdade é 30, 50 conto, meu amigo. Eu já gastei 40 fora a faculdade, entendeu? Para chegar onde eu estou hoje. Então a galera vê, pô, Estados Unidos, carro legal, praia, apartamento top. Cara, foi um processo muito árduo, entendeu? E se você não investir em conhecimento, eu sou a prova viva que o conhecimento, ele liberta. Transforma. Então, você tem que entender que você é conhecido pelas regras que você quebra, não pelas que você segue. Entendeu? Perfeitamente. Porque você se destaca, né? Você tem que correr atrás do teu processo. Você também teve uma trajetória também a respeito disso, né? Dentro do nosso contexto. Não foi fácil encontrar conteúdo sobre TOTOS aqui. Não foi. Não era simples, eu tinha que ir testando, muita coisa ia testando. Tinha a base de teste lá, então eu ia, pô, como é que faz isso? Inclusive o módulo que eu aprendi foi nesse caminho mesmo também. Ninguém sabia, e aí eu fui sozinho tendo que aprender as coisas, e às vezes a gente até dá uma desperta. Acho que você deve ter feito muito isso também na vida. Você também, Yuri. Você chega lá e começa a perguntar pra pessoa, né? Mas como é que você faz, tal, tudo? E às vezes ela fazia uma pergunta que eu não entendia nada, eu respondia um veja bem, dava o meu jeito, né, de responder,
Pra esperar a resposta da pessoa e aí sim eu entender e aprendendo como é que funciona o módulo, né? A regra de negócio daquele módulo, daquele sistema. Mas Engenharia reversa. isso, engenharia reversa. Mas só para poder concluir esse parênteses, então, pessoal, aqui, ó, tem também a nossa comunidade que a gente sempre divulga aí nas nossas lives, nos nossos vídeos e tal, para que vocês possam acessar. Lá dentro, cara, rola consultoria de graça. Você sabia disso? Dentro da comunidade? Não. Rola consultoria de graça. Minha, do Tadeu, eu tô com o Matheus na cabeça. Matheus, Aquilo que eu falei, né? O acesso a gente. Acesso a gente. E é de graça, a comunidade, você entra, se inscreva, poste sua dúvida, problema, a gente vai lá, responde post, toda a comunidade, né? A gente não tem uma obrigação de responder todo mundo, mas a gente participa, a gente fomenta esse processo. Então, pessoal, se inscreva aí na comunidade. Quem sabe em breve aí teremos participações aí também. Show de bola. Do Júnior Plácido. Cara, pode contar comigo, sim. A gente tá aí aberto para isso. Você falando, vou falar duas coisas aqui. Uma coisa da questão de acesso a gente, né? E outra coisa na criação de conteúdo. Finalizando essa parte de acesso a gente, depois que você bota a cara no sol, muitas pessoas querem chegar até você, né? Com oportunidades mirabolantes, com parcerias que às vezes são boas só pro outro lado. E claro que tem também aquelas parcerias que são ótimas, né? Eu, inclusive, agradeço o tempo, né, que eu tive de parceria com a consultoria que eu presto serviço, com os outros clientes que a gente teve e tem. Enfim, são parcerias que são legais. Mas, às vezes, chegam pessoas que querem aprender tudo do dia para a noite ou mesmo querem o acesso ao Yuri, ao Tadeu, ao Júnior Plácido. Não é que a gente está cobrando para nos acessar. É porque outras pessoas estão tendo um esforço maior para chegar até a gente. É o cara que participa nas lives, é o cara que faz questão de te encontrar no Universo TOTS, é o cara que viaja centenas de quilômetros para te encontrar em um evento. Então é óbvio que esse cara merece mais atenção do que você que não participa da live, que não entra no treinamento. Interage nas caixinhas de perguntas. Não interage. Isso aí. Então hoje, por exemplo, na Sistematizei nós temos treinamentos que começam lá do começo, lógica de programação, formação 1.0 para quem quer aprender regras de negócio e tudo mais, programação ADVPL básica, formação consultor Proteus 2.0, que é para o cara que quer um conhecimento avançado, e a gente tem a mentoria Diamond também, que é onde a gente ensina mais sobre negócio do que sobre Proteus. Então, por exemplo, essas pessoas que querem mais, elas merecem mais atenção. Não tem como fugir disso, né? Não existe... não se obtém nada sem uma espécie de sacrifício, né? Não dá, não tem como. E falando sobre conteúdo, essa é épica, tá, pessoal? Nunca contei isso pra ninguém. Pera aí, exclusivo? Exclusivo. Exclusivo. Não tem vinheta, mas vai rolar agora. Isso aí. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2018, como todo baiano, né? Chegou em São Paulo, você vai pra onde? Vamos na 25 de março e vamos na Santa Efigênia. E no Brás. E no Brás, isso aí. Aí cheguei na Santa Efigênia e falei, cara, pessoal vendendo vídeo aula de Photoshop, vídeo aula de não sei o que. Eu falei, pô, será que não tem Proteus, cara? E aí eu rodei a Santa Efigênia todinha, ali no Brás também tinha uma galera vendendo CDs, DVDs com treinamentos. E eu procurando, tem aula de Proteus? Não tem. Aí um cara falou, tem aqui, correu quando o cara trouxe, era uma outra coisa que ele achava que era Proteus. Era Prometeus, era um filme. Era um filme. E aí eu falo hoje, né, naquela época, em 2018, eu não imaginava que hoje eu seria o principal criador de conteúdo de Proteus e ADVPL da internet. Principal e maior. Obrigado pelo maior. E porque o intuito é esse, não é só ser maior, né? É sermos maiores e melhores. Sim, essa é a ideia. referência. Isso aí. E é uma coisa que eu levo para a vida. O estado que você tá hoje não define a pessoa que você vai ser no futuro, mas as suas atitudes, sim. A forma com que você tá se portando hoje, ela vai decidir quem será você, né?
amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, e por aí vai. Exatamente, você nunca é, né? Você está. Como é que é esse contexto aí, já que você já viu que tinha... Cara, eu vim para São Paulo, não estou encontrando conteúdo aí, né, para poder acessar, consumir, né, dentro da Santa Efigênia e tal, e aí você viu que tinha um gap, né, tinha uma lacuna aí que você poderia aproveitar. Como é que foi feita como é que foi o processo de criação aí da Systematizei? Legal. Dia 28 de dezembro de 2018 foi o primeiro vídeo que nós postamos, que foi a arquitetura do Proteus, né? É um vídeo, se eu não me engano, eu não apareço nele, tava tudo no começo. Meu primeiro setup foi uma tábua de passar e o computador ali em cima e um banquinho. Então hoje é o que eu digo, as pessoas vêm montando escritório, comprando móveis planejados ali para um apartamento legal, escritório na Paulista, mas o começo... Só é a ponta do iceberg. Só, é aquela história, o feito é melhor do que perfeito. Então decidi fazer. Sempre gostei de ensinar. Então, quando eu cheguei, eu era professor lá na Bahia, quando eu cheguei aqui em São Paulo, falei, cara, tem uma carência de ensinar do jeito que eu penso ser o jeito certo, né? De não só dar um veja bem ali pelo que tem no TDN e tudo mais, no TOTS Developer Network, que é a rede de conhecimento que a TOTS disponibiliza do ADVPL, que é muito legal a documentação. A gente utiliza como referência. Só que aquilo ali é referência, mas você consegue fazer uma aula daquilo ali, um vídeo mostrando para o cara pormenores daquilo ali. E além. E além. E aí eu falei, cara, é essa pegada que eu queria fazer. Então, peguei a câmera do celular, do notebook ali mesmo, colocava o notebook em cima de uma lata de lixo para ficar mais alto, e aí comecei a fazer. Foi ali que nasceu a Systematizei na realidade, né? 2018? 2018 foi o primeiro vídeo e nosso primeiro treinamento mesmo, assim, primeiro a gente começou a distribuir conteúdo mesmo para validar a ideia, Graça, né? gratuito. Isso. Se queira aprender aí. Todo mundo queria aprender. Já Tava tudo no YouTube que você colocava? Isso, tudo no YouTube. Daquele jeito mais tímido, não tinha essa descontração toda, era mais travado, era um script. E aí, nesse meio tempo, em 2019, 26 de agosto de 2019, foi o dia que entrou o primeiro aluno na Systematizei. E eu fiz um webinar, né? Lá trabalhava no Shopping Cidade Jardim, trabalhava presencial naquela época, nos escritórios de lá. Eu lembro que eu peguei o notebook, fui para a praça de alimentação com a internet do shopping, toquei o webinar para umas 60 pessoas na época. Alguns estão hoje comigo como alunos, outros estão também como prestadores de serviço. A Systematizei hoje, ela contrata alunos também para... Por exemplo, hoje nosso suporte é um aluno. Entendeu? Hoje eu tenho um aluno que virou meu sócio na consultoria. Então tem muito disso, né? Então, só um ponto que ficou... a gente precisa ressaltar aqui. Tu criou em 2018... Em 2019 você fez um webinar já com 60 pessoas, que é uma coisa muito... Sim. Um dado impressionante, né, cara? Porque normalmente quando a gente começa, assim, cara... Até hoje eu tenho algumas lives minhas que é eu e o Jubileu, né? Então, Sim. então já é um dado muito legal. Você já tem uma audiência, assim, uma retenção, né, de 60 pessoas para aprender algo muito nichado, que é o nosso meio, né? Isso. Uma coisa impressionante. E aí fomos crescendo. Até final de 2020, até o final de 2019, início de 2020, a gente tinha poucos alunos, menos de 100 ali. E aí na pandemia estourou, né? Em maio de 2020, eu perdi minha mãe, ela faleceu. E aí eu tava num projeto de montar um setup e começar um projeto maior, né? Que é ensinar a DVPL no nível mais avançado. Então pensa num cara que tava 400 por hora e aí para um caminhão na sua frente. Uma pedrada. Nossa. Só que aí tem a questão de ressignificar, né? Falei, cara, minha mãe, ela costumava dizer o seguinte, ela falava pra mim o seguinte, falava, Júnior, você tem que dar certo, cara. Eu não desperdicei meu leite à toa. Ela falava isso pra mim. Meu leite materno, ele tem que valer a pena. Então, por ela, eu falei, cara, isso aqui tem que dar certo, irmão. Então, vivi meu luto ali, passava noites em claro, né?
computador, falava, vou gravar. E ali nasceu formação consultor Proteus 2.0 em meio ao luto que eu tava vivendo. Eu descontei em trabalho. Então, tanto que minha esposa fala, né? Fala, você descontou, você viveu o luto. Alguns descontam em outras coisas, você descontou no certo. No trabalho, você tem um propósito. Então, é aquilo que eu falei lá atrás. O treinamento de Israel. A gente foi treinado para passar em cima da brasa de fogo e dando risada igual o Daniel na Cova dos Leões, entendeu? Sim. E aí, em 2020, teve o boom. A gente recebeu o maior número de alunos, né? Na Sistematizei. E estamos até hoje, cara, graças a Deus, mais de 2.000 alunos aí, entre mentorados, alunos das formações básicas, das formações avançadas. A Sistematizei também hoje tem uma frente, né, de assessoria de alunos, a gente cuida da carreira desses alunos, é um serviço na realidade. A gente prepara o aluno para o mercado de trabalho e a gente tem contratos de assessoria onde nós assessoramos esse aluno a chegar até as consultorias. Então, a gente tem hoje dezenas de alunos. Porque muita gente às vezes se sente despreparada, né? Tem medo, fala, pô, será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou conseguir aplicar? Então, essa questão de poder preparar, assessorar a pessoa para entrar no mercado de trabalho. É o famoso pega na mão, né? É. O cara ensina desde do ABC, desde o zero, com a formação 1.0, o cara que tá ingressando, aprendendo o que é TOTS, o que é RP, o que é Proteus, o que é DVPL, o que é SQL. Pega na mão, ensina o cara e depois prospecta pro cara pro mercado, né? É isso aí. Acompanhamento muito foda. Tem uma aluna que fala, né, que ela fala assim, Júnior, onde a gente encontra isso? Só na Sistematizei. Você ensina a gente, você pega na mão, você ensina a ganhar dinheiro e ainda coloca em uma empresa para... Exatamente. Essa é a diferença que a gente quer fazer, né? Over delivery, né? Isso Tem que aí. fazer sempre a entrega além do que foi prometido, né? Com certeza. Top demais. Conta pra gente um pouco da questão dessas... Agora a gente já entrando num ponto mais técnico, depois a gente volta aí pra questão do Sistematizei. Até queria entender de onde você tirou isso. Você, porra, eu preciso resolver um BO aqui de uma empresa, vou sistematizar a empresa. Cara, foi um nome assim pensado, a gente tinha outros nomes, né? Mas a gente sempre tomou cuidado. A gente, você e sua esposa que são... Isso, a gente sempre tomou cuidado com nomenclatura, né? E não... Porque hoje a Sistematizei, ela não é só Proteus, né? Ela, além de escola de Proteus, é a escola de tecnologia. A gente ensina outras coisas, lógica de programação, SQL. Nós ensinamos carreira, né? Posicionamento. Nós temos hoje a maior mentoria de posicionamento tecnológico do mercado para quem trabalha com RP, né? Que é a mentoria Diamond. Então, nós ensinamos os alunos a multiplicar o faturamento, a escalar. Nós temos alunos hoje que saíram do CLT para o PJ e abriram consultoria, entendeu? Tudo isso através da mentoria Diamond. Então, a Sistematizei, nosso projeto é que ela não seja só uma escola de Proteus. Então, a gente não quis ligar o nome à ferramenta, mas sim ao propósito. Sistemas, né? Que é o que a gente faz hoje. A gente sistematiza mesmo as atitudes das pessoas, a carreira, o computador, os softwares e por aí vai. Sim, coloca em ordem, né? Isso aí. Coloca dentro de um script para que ele consiga desempenhar. Mas conta pra gente aí sobre a questão do que você traz aí na parte de tecnologia, né? Dentro do ADVPL, que é uma linguagem de programação desenvolvida pela TOTS, com base em qual? Em Clipper, né? Clipper. Isso. O ADVPL, ele nasceu aí baseado em Clipper, tanto que a gente tem vários clipeiros dentro da plataforma da Sistematizei. São pessoas sêniors que trabalharam lá atrás e que quando veio o ADVPL, eles não tinham conteúdo. Então, eles julgavam complicado de aprender e hoje eles falam, cara, é muito simples, você ensina de uma forma muito leve. Então, hoje o ADVPL, assim, a gente faz o difícil ficar fácil, sabe? A gente dá uma receita de bolo, a gente costuma ter, quem é da área de Proteus sabe, para a gente ensinar, por exemplo, o fluxo de estoque, as tabelas. Aí, pô, você já viu aquele programa, aquele desenho, Banana de Pijama? Tá pensando que eu tô pensando? B1, sim, B2. B1, B2, SB1 a tabela de produto, B2 é o saldo físico e financeiro do Proteus. Aí, entendeu? Ó, Então é isso, a gente faz o difícil ficar fácil e criamos analogias para as pessoas aprenderem mais fácil. O que é um array dentro da programação ADVPL?
Primeiro que dentro do ADVPL o array começa com 1 e não com 0, como nas outras linguagens. Caramba, eu não conhecia nada de ADVPL. Agora que você falou isso, já falei, Segundo que um array é como uma gaveta dentro de um armário e você puxa os índices ali, e cada índice você consegue colocar uma coisa legal ali, que são os dados. Então você que está nos assistindo, isso aqui é um briefing das nossas aulas, tá? Fechou? Arrasta para cima. Aí sim, ó. Muito bom, muito bom. Então é isso, você tem essa parte, essa pegada de ensinar o cara aqui do zero completamente, né? Dentro Isso, do zero, do extremo zero. Nós temos hoje dentistas que estão largando a profissão e se tornando programadores ADVPL. Temos pessoas de outras linguagens que estão se tornando programadores. Isso também, porque hoje é uma coisa que eu prego, família. Sim. Família, qualidade hoje de vida, minha pátria se chama Gabriela e Cecília. Minha família, minha pátria é quem eu defendo, é minha bandeira. Acabou, cara. Por elas que eu faço. Então não tem essa de vir, você tem que ficar aqui de tal hora. Não, cara, eu decido os meus horários. A série, né? Suits. Harvey Specter. A vida é assim, quer dizer, a vida é assim, mas The life is assim. This, I like this. Caramba. Eu não participo das reuniões, eu marco as reuniões. Então, assim, mas nem sempre foi assim. O que não vou citar aqui, talvez pra gente não tomar muito hate, mas é o que um certo cara da internet, né, um certo influencer comenta muito, né, de você não ser mais a peça do jogo do tabuleiro, você se tornar o jogador. Né? E tem outros livros acima ainda, mas você conseguir tomar conta e controle total, o protagonista. Justamente. O fala, né? Justamente. Da tua vida, né? Só que para isso para você ser dono do tabuleiro, um dia você tem que ser parte do tabuleiro de alguém. Sim. Só que esse dia, alguns preferem ficar lá a vida toda. Quentinho, confortável. Passa ali de peão para bispo, para cavalo, para rei, para rainha e por aí vai. Só que tem uns que falam, cara, eu quero ser dono do jogo. Então eu vivo todas as fases. Quando eu falo, né, que eu gosto de liberdade, não gosto de participar de reunião, gosto de marcar. É óbvio, o cliente marca a reunião, é na disponibilidade dele. Mas a gente está falando, pessoal... Não é isso que você está falando, isso é o conceito. Você falou de que muitas pessoas estão largando outras profissões para se tornarem programadores. É porque depois a pandemia, ela trouxe um marco diferente, né? Um ponto. Existe antes e depois da pandemia. As pessoas passaram a priorizar mais o tempo de qualidade, o tempo com família. Então hoje eu gosto de acordar, tá ali com minha filha, minha esposa, minha família tal. Gosto de falar com as pessoas que eu amo, gosto de sair para almoçar fora. Então é o que eu falo, cara, se você tá tendo responsabilidade de atender os seus clientes, eu sou um cara movido a resultados e não a controle de ponto de horário, entendeu? Então se tem resultado ali, acabou. Tem que ter resultado, isso aí é inegociável. Agora, se tá tendo resultado, por que questionar, entendeu? Então é isso que as pessoas estão procurando quando elas se tornam programadores. Ser donas do próprio tempo, poder escrever código no aeroporto, em outro país, em outro estado. É isso aí. Tem gente que fala assim, pô, eu não gosto que você trabalha na praia. Tá, beleza, mas seu cliente tá reclamando? Tá dando certo? O que você pediu tá sendo entregue? Acabou, entendeu? E quando isso não dá certo, é simples, você tem que mudar de lugar, cara. Tem que mudar de lugar, entendeu? É isso que tem que ser feito, eu imagino. E claro, acima de tudo, cara, todo mundo tem conta para pagar. Isso aí é fato. Você tem que ter uma coisa chamada resiliência. Isso aqui que eu tô falando não é uma receita de bolo. Eu assumo as consequências de tudo que eu falo e faço. Então você tem que... É uma frase que o Thales Gomes fala. Não confunda o meu palco com o seu backstage. Ou é ao contrário? Isso, alguma coisa assim. Então cada um tem uma vida, cada um tem uma rotina. Então você tem que entender o jogo que você está jogando e ter as atitudes ponderadas dentro daquilo ali, entendeu? Sim, sim. Exatamente isso. O meu bastidor não é o teu bastidor, né? Então quando a gente subir pro palco... A gente, até que a gente compartilha a mesma luz que vai nos iluminar ali, mas a minha história, a tua história, as minhas responsabilidades, né, o que eu deixei de fazer, o que eu deleguei ou não, é totalmente particular, né? Então, sim, é muito isso que você comentou mesmo. Mas eu acho que teve um ponto até que você comentou que isso vale pro backstage de todo mundo, e acho que é bacana o pessoal sempre
pautar isso na vida, né? Quando a gente enfrenta um problema, na verdade, isso é uma oportunidade, né? Começar a pensar, e eu acho que muitas pessoas às vezes não pensam isso. Eu até anotei na minha cabeça, né? Não anotei aqui no papel, mas anotei na mente, porque é uma frase bacana. Calma aqui, ó. Não, já tá na cabeça. Tá tatuado, tá tatuado. Tá tatuado, pô. Isso aí, na alma. Essa questão de problema ser uma oportunidade, porque é bem isso mesmo. E eu vejo hoje em dia muita gente às vezes procura fugir de problema. E tem que encarar com esse ponto mesmo, com essa visão, né? Justamente. Hoje, por exemplo, eu estou saindo dessa situação de ser consultor para dono de consultoria, criando mais um laço. Porque assim, a Sistematizei hoje é um grupo. Nós somos escola, isso, e somos a consultoria. Então, a gente tem a escola Sistematizei e tem a consultoria, a Sistematizei Corporate. Sair de consultor para consultoria é o que você falou, é enxergar em um problema. Ah, Júnior, por que você está deixando de ser só consultor para ser dono de consultoria? É porque você não gostava? Porque não deu certo? Não, deu tanto certo, foi muito bom o relacionamento, graças a Deus. As pessoas que eu convivi, os mestres que eu tive dentro da consultoria, aprendi muito, foi muito legal, foi uma parceria duradoura, próspera, a gente se ajudou, só que é meu querer algo a mais, entendeu? Querer algo a mais. Então mas é um problema, você sai de um conforto dali da sua coberta quentinha, onde você tinha pessoas, bons relacionamentos. Então eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas que eu lidei, em todas as consultorias que eu passei, em todos os clientes que eu passei. Mas a gente quer algo a mais. Então, por querer algo a mais é que a gente pega, é uma frase que eu sempre uso, eu escutei isso de um ex-gestor. Um abacaxi, ele é um problema, mas ele pode virar um suco saboroso. Então, a gente tem essa mania, né, quem é empreendedor, quem é empresário, de adorar os abacaxis da vida, cara. Sim. E é isso. São eles que serão os degraus para a gente poder subir. Justamente. E é inclusive isso. Os donos de consultoria com quem eu lidei me inspiraram a ser o que eu sou hoje, né? A querer ir para o mercado. De tanto ver essas pessoas batalharem, que eu também falei, cara, eu posso batalhar, eu posso querer mais, eu posso ser mais uma frente, além de ser escola, além de colocar o cara na empresa, eu posso ser a própria empresa e contratar mais, contribuir mais para o mercado, e as empresas estavam pedindo isso, né? A gente tem hoje mais de 100 empresas, cerca de 150 empresas que treinam os colaboradores com a gente. Então, empresas pequenas, médias e grandes aí do mercado, que são clientes nossos e já pediam esse trabalho, né? Então, por que não crescer mais aí? Cara, olha que interessante. Você que está nos assistindo aí, espero que você tenha pego aí vários insights, vários códigos que a gente está trazendo um cara fora da nossa bolha, de uma outra linha de proteínas, que é um empresário, cara que criou do zero uma empresa, que validou um processo, uma estrutura, uma regra de negócio, viu que tem muito mais a oferecer, né? Então ele está expandindo, está escalando o negócio dele. Então a gente trouxe informações muito, muito legais aqui, muito importantes, que é a questão de network, né? Que você trabalhar o poder da ambiência, a questão de você ter visão, você não se contentar com um pouco, não é nem que seja com muito, mas não se contentar com o que você tem ali naquele momento. Talvez possa ser uma vida cheia de BO, né? Cheia de problemas, e você ter a questão de ter uma referência, você ver pessoas que você quer estar junto, que você às vezes quer se tornar algo próximo daquilo, né? Então, se você não pegou esses insights aí, aproveite esse momento para poder registrar aí e anotar e começar a estudar essa porra, né? Que não adianta a gente chegar e falar aqui 2 horas aqui, o cara só assistindo, tomando um café nessa porra. Fato. Vai buscar, vai estudar, acessa a nossa comunidade, a nossa plataforma da Sistematizei. Qual que é o site lá da... Sistematizei.com @Sistematizei online no Instagram, no YouTube e no Facebook. E lá no Instagram, link na bio. Link na bio, isso aí. E no YouTube também, lá nos vídeos, deve ter a descrição lá. Tem também. Você vai encontrar a gente em todas as redes sociais. Se colocar um Google aí, Sistematizei Proteus, você vai encontrar a gente. Show de bola, show de bola. Bom, você tem algum detalhe para adicionar nesse ponto aqui que a gente passou, ou a gente vai passar para uma próxima? Deixa-me pensar aqui. Enquanto isso... Somzinho de café. Ó, vamos falar uma coisa Joga aqui, aí, top. Vamos fazer uma batalha. Proteus versus RM.
Então, eu tava tentando... Você quer ser humilhado tão cedo assim, cara? Vou colocar os proteuseiros aqui nos comentários, Não hein? vamos humilhar o convidado, cara. Pô, caramba, Mas, ó, como assim? você que tá nos acompanhando, a gente tem aqui 2 primos e irmãos que sempre teve essa discussão. Eu tive um acesso a como posso dizer, um conhecimento à estrutura de Proteus foi quando se tornou ali através do TAF, né? Verdade. Que é o TOTS, automação fiscal. Isso. E ele é o cara do fiscal, no RM. Então, eu sou um cara que sofreu muito com a conhecimento, né? Quando eu comecei a pegar a parte do TAF, que é a Proteus ali, e sofri e xinguei demais o TAF. Mas foi através do TAF que eu vim para São Paulo, que hoje eu estou aqui. Se não fosse por esse problema que eu me deparei de é uma outra estrutura, linguagem, a tela é diferente, a gente achava que a tela não é nada amigável, porque o DRM é diferente, né? o Proteus nitidamente. não é visual, não é voltado tanto pro visual. Funciona muito bem. Isso, e tem todo o contexto da arquitetura da linguagem do Proteus ser muito diferente do RM. Então, eu sofri e fui muito crítico, mas se não fosse isso, eu não estaria aqui, certamente. Entendeu? Então, a gente realmente tem que pegar os nossos problemas e resolver e ver aquilo ali que sempre vai ser algo positivo no final, a conta sempre fecha, né? Mas a gente tem essa questão nos bastidores, né? Essa rixa aí dos dois, né? Um fala mal do outro ali, né? Olha só, eu prometi até para a audiência, né, que a gente ia trazer isso aqui. Muita gente pergunta qual dos dois, aí uma analogia que eu sempre digo, você tem um Hummer e você tem uma Ferrari. O Hummer vai ser bom para um certo terreno, a Ferrari para outro terreno. Ambos são rápidos, ambos são robustos em suas áreas, né? Mas a galera tem uma dúvida, por exemplo, a linguagem do ADVPL, do Proteus é o ADVPL, que é uma linguagem própria. Do RM, como que é? Tem uma linguagem própria ou utiliza linguagens do mercado? A linguagem do RM utiliza do .NET, né? Migrou, antigamente era Não Delphi. é o C Sharp, o do mercado. Barra do .NET. Era Delphi. Era Delphi no passado. Porque a TOTS comprou a antiga RM, né? Que foi toda construída em cima de Delphi, né? Os modos e tal. Depois foi evoluindo, foi migrando, repaginando, trocando pro C Sharp, pro .NET. Então, quem sabe C Sharp hoje tem uma facilidade para trabalhar com RM. Sim. Seria isso? Sim. Se quiser desenvolver, entrar dentro lá e desenvolver... Trabalhar com código, criar tabelas, processos, ele consegue sim. Inclusive, o nosso amigo aí, o Renato Barbeiro, ele é um especialista que faz esse tipo de trabalho. Eu quero mandar um abraço para um cara também top, que é o Fábio Maia. Esse é brabo. É nosso parceiro aí da Sistematizei, ícone também na criação de conteúdo de RM. Tamo junto, hein? Fábio Maia, queremos você aqui, hein? Já intimou a estrutura do cara. Os caras são boas, hein? Tem um cafezinho da hora. Chega cedo. Chega cedo e aproveita. Sim. Muito bom. Então, é isso. A gente tem essa linguagem aí. E o ADVPL também é uma linguagem que o Lala, né? Isso. É um cara íntimo. Chegava. Um amigo. E o Rabecó também. Você deu contato do Rabecó? Já encontrei com ele já no Universo TOTS 2 vezes. Manda que eu quero. Ernesto, queremos você aqui também. E Lala também. Lala também, mas Lala é mais difícil. O Ernesto eu já tive mais proximidade. A gente já gravou alguns stories também. Que bacana. No RP Summit do ano passado, que são 2 eventos que a Sistematizei sempre está colada. RP Summit e Universo TOTS. Show. A gente vai falar no próximo também. Fechou. E aí a gente encontrou o Ernesto em um deles, né? Gravamos. E o Laércio, a gente tirou uma foto com ele, mas a gente conversou rapidamente. Eu acho isso que o Ernesto, ele apesar da idade avançada dele, é um cara muito foda, porque ele é muito jovial. É um cara que tá participando de podcast, e tem a Flex, né? Que é o Ernesto, o Ernesto, o Rabecó. Então ele tem essa parada de adorar trabalhar. O cara até hoje poderia estar muito bem, aposentado, curtindo a vida. Justamente. Mas o cara tá lá no front. Tá na lista da Forbes, né? Um dos bilionários aí da... Tá vendo, pessoal? Eu tenho desde 2018, tava indo pro meu casamento, né? Pegando o voo em Guarulhos e indo pra Teixeira de Freitas. Foi a única vez que eu consegui chegar no aeroporto lá. E até guardei a passagem de recordação da Azul. Colocou no quadrinho, moldurei, tá lá.
Você pagou. O que você pagou na festa, você pagou na passagem. Quase isso. E uma brincadeira, pessoal. A gente tem que agradecer que tem aquele aeroporto lá. Só falta as pessoas, as empresas enxergarem como negócio e o Estado sair fora e parar de atrapalhar a vida dos outros. Olha aí. É porque ali, cara, é um fluxo, a pessoa não tem noção, cara. O pessoal realmente sai de tudo que é canto pra ter tiras feitas, pra resolver muitos BOs. Então, se você tiver uma maneira mais cômoda, né, confortável de ter acesso, pô, imagina, eu iria praticamente todo final de semana se eu tivesse aí. Sim, com certeza. A linha mais barata, né? Pô, Sim. 24 horas de busão é complicado. É osso. Carro e tal. Então, assim, eu desde 2018 eu compro uma revista da edição da Forbes, né, que fala sobre os bilionários. E aí vem acompanhando. E interessante que em 2022 o Ernesto entrou para essa lista, o Laércio acho que já estava, se eu não me engano, entrou em 2021, enfim. Que tem as métricas deles lá de colocar. Hoje tem 280 bilionários brasileiros na edição de 2023. Caraca, e você vê pessoas da tecnologia, pessoas que vieram de baixo e criaram uma parada, um ERP lá atrás. Pô, demorou 30 anos, mas hoje se minimizou. Por exemplo, a Sistematizei de 2018 para cá, vão fazer 5 anos de criação de conteúdo, né? Mas de treinamentos tem menos tempo. Em 3 anos a gente cresceu muito, saímos aí de 100 para, sei lá, 2.000 alunos, de 100 para 2.000 alunos. Impressionante. Muito. Então, você enxerga que você pode estar ali no cara que começou como um estagiário, que o Laércio Consentino foi, junto com o pai dele lá, e aí encontrou o Ernesto e juntaram, para um cara que tá na Forbes, irmão. Bilhão, você tem noção do que é bilhão? Então, o seu código, a galera que fazia resenha de mim antes, que eu entrava no YouTube só para ensinar a fazer a X-Cadastro. Se eu escutasse isso, hoje eu digo o seguinte, minha meta não é ter 10 mil alunos, é ter 1.000 haters. Entendeu? Porque quanto mais haters você tem, significa que você atingiu mais e mais pessoas, fez a diferença positiva. A taxa de conversão é justamente o contrário, né? Quanto mais aí você tem, porque realmente você tá tendo mais visualização. Fato, justamente. Então, hoje a Sistematizei, ela tá vivendo tudo isso e eu quero chegar mais longe. E isso aí eu tô mostrando para você que você também pode chegar mais longe. O seu MSG Info lá, o seu alert dentro do ADVPL, de repente ele pode virar um X-Cadastro, ele pode virar uma tela em MVC, ele pode virar um Web Service SOAP, ele pode virar um Web Service REST, ele pode virar uma tela em POUI, e por aí vai. De repente você está criando sua consultoria, de repente você está criando uma ferramenta para um sistema novo, e aí depois você já migra para um startup. Eu sempre digo que o Proteus, ele não é um fim, ele é um meio para você chegar até onde você quer ou até onde você pensa. Eu nunca imaginava que o meu boom tecnológico viria de Proteus. É muito doido isso. Muito doido. De uma escola, de um treinamento, entendeu? Sim. Porque eu não posso negar, graças a Deus, assim, a mudança que eu tive na minha vida significativa, profissional e financeira, foi trabalhando como consultor Proteus, foi ensinando mais pessoas, foi antes de querer ter sucesso, fazer outras pessoas terem sucesso também. Entendeu? Então eu acho que esse é o propósito, né? Sim, é trabalhar a lei universal do dar e receber, né? Quando a providência, o criador, o diretor do universo, te manda um BO, tu resolve, você não tá resolvendo só a tua vida, você tá aprimorando, você tá transformando informação em conhecimento, e isso vai conseguir transbordar, cara. Vai ajudar outras pessoas. O teu conhecimento, hoje, você consegue afetar quantas vidas? Justamente. Quantas vidas você não transformou hoje? É aquela frase que, assim, marcou muito a minha vida. Você sabe quantas sementes tem uma maçã, mas você não tem ideia de quantas maçãs serão geradas através de uma semente. Sim. Então, o vídeo que eu lancei lá no YouTube foi uma sementinha. Hoje eu tenho alunos que chegam para mim e falam assim, professor, você me ensinou a ter dignidade. Eu saí de um salário de R$1.000, onde eu passava dificuldade, não porque R$1.000 não é um salário digno, mas eu passava dificuldade, aí eu passei a ganhar 5.
eu tive alunos que me abordaram no universo TOTS, falaram assim, cara, muito obrigado, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Eu entrei no treinamento, você tinha uma meta de 10 mil, eu hoje ganho 15. Então, pra mim, hoje não tem coisa melhor, cara. É o melhor retorno. Você entendeu? É aquela questão, né? As nossas vidas, a gente já falou isso em outros episódios, foram transformadas através do trabalho, e muito disso também se corrobora quando a gente compartilha a informação, né? Quando a gente tem a oferecer para o mundo, quando a gente retorna, que é a questão de trabalhar a energia da ICB. Tu fez a tua viagem aí, internacional dos seus sonhos aí, foi com um trabalho, com um suor, depois de ter feito todo esse processo, percorrido esse caminho, né? Justamente. Era um sonho mesmo. Eu costumo dizer que Nova York foi algo plantado lá atrás, quando eu assisti aquele filme Home Alone, Esqueceram de Mim, 2, Perdido em Nova York. Tu derramou leite na caixa de leite lá também na casa que você ficou? Eu fui no Central Park e aí fiz questão de ir na ponte, acho que é Glasgow o nome da ponte. Que é a ponte que fica, o pessoal corre por baixo. De quando tá no inverno, que a galera patina em cima, embaixo. Isso. Pô, que da hora. E aí eu passei lá, e aí falei com minha esposa, falei, amor, esqueceram de mim aqui, ó, cara. A gente assistiu, a gente viu e falou, a gente vai estar lá. Eu, na época, eu falei assim, um dia eu vou, vários filmes americanos. O massa de Nova York é isso, parece que você tá no cinema mesmo. Você passa ali na Times Square, você fala... Tá no set da filmagem do Homem-Aranha, irmão. Doideira. E aí falei, cara, e aí quando eu me vi no telão da Times, eu falei, mãe, deu certo, cara. Fala mais um pouco sobre isso. Você teve um conteúdo seu publicado. Isso, na maior esquina do mundo. Porra. Essa é a galera do marketing da Sistematizei. Obrigado por pensarem aí muita coisa. Apesar de que, né, tanto eu quanto minha esposa, nós dois sócios, né, estamos muito à frente das coisas. Mas pegar a Sistematizei, que hoje é uma marca registrada, a gente tem a patente, tem um registro da marca, né? E colocar ali na maior esquina do mundo para milhões de pessoas verem e lá a gente presenciar pessoas abordando, né? E aí do nada, what you doing? It's you in the billboard. Conta pra mim aqui, diretor. Aquela pose que você fez virou meme interno nosso, cara. Ei, Times Square, tô aqui. Obrigado, meu Deus, igual luva de pedreiro. Sim. E, cara, ali muita gente falou, pô, você zerou o game. Eu falei, cara, eu passei de fase. É uma fase. Eu passei de fase, não zerei ainda não. Passei de fase. Então, teve meu ex-coordenador de faculdade, o professor Cristiano, eu já, com 17 anos, cara, eu levei meu coordenador e meu professor, o Thiago Alves, lá pra Jucuruçu. Na época era estrada de chão ainda, tudo 100 quilômetros. Lembro que a gente teve que trocar de Teixeira pra Itamaraju, a gente foi de linha, Fiat Linha, de Jucuruçu, de Itamaraju pra Jucuruçu, de Fiat Uno. E aí eu fui dar uma palestra de direito digital na época pra juventude, né? Na época tava difundindo muito rede social e tal. Tinha uma matéria que chamava Direito Digital. E aí dei essa palestra pra galera. E ali, as pessoas que estavam comigo, né, eles já tinham ido e voltado em um certo estágio da vida. Meu coordenador, meu professor. E aí meu coordenador viu, lá em Nova York, eu fiz um passeio panorâmico, né, de helicóptero, porta aberta e tal. E aí você dá de cara com o Empire State, você fala, pô, aquela cena do King Kong. Subindo ali. Muito doido. Aí você vê... Obrigado. Vê você vê o One World Trade Center, né? Você imagina, caraca, o 11 de setembro aqui, pá. E teve um comentário desse coordenador que foi bem profundo. Ele colocou assim: das estradas de chão de Jucuruçu para os céus de Nova York. Então, cara, antes de você chegar no céu de Nova York, você tem que aprender a andar na estrada, na lama. Você tem que passar por esse processo. E tudo isso, essa viagem, graças a Deus, foi fruto de um trabalho, né? De um sonho que virou objetivo, entrou no meu mural da vida extraordinária para
e agradeço, né, as pessoas que estiveram e estão comigo até hoje, né, meus clientes de consultoria, meus gestores e tudo mais, porque eles fizeram parte profissionalmente desse sonho, né, apesar de que, se muitos torceram contra ou a favor, contribuíram ali para eu chegar onde eu cheguei, né? E essa foi a primeira de muitas viagens internacionais, se Deus quiser. Boa. E voltar a energia. Então, porque realmente isso é muito, muito legal, cara. A gente teve... A minha vida também transformou bastante quando eu comecei a comemorar o trabalho, né? Ao invés de só comemorar as vitórias, as conquistas. Porque quando a gente valoriza o nosso trabalho e vê que isso vai transformar a vida das pessoas que estão próximas ou pessoas ao longo do Brasil, né? Igual a Systematizei, a NoGap também. Isso é muito, muito foda, né? A gente fica até emocionado de ver isso. E aí, Tadeu? Tem perguntas aí que o pessoal manda pra gente? Perguntas. Vamos ver aqui. Não, deixa eu pensar. Porque eu acho que esse ponto da Times Square seria legal, realmente. Assim, e você comentou agora, acho que é bacana. Aquele bate-bola também, RM e Proteus, a gente pode brincar um pouquinho mais, acho que isso é bacana. Vamos voltar, né? A gente começou a falar... E tem um ponto até que eu lembrei aqui desse bate-bola que acabei não falando, que você até comentou, né? O pessoal sabendo C# no caso do RM mesmo, se tem mais vantagem. Na verdade, não precisa tanto, porque no RM a gente nem usa tanto a linguagem para montar as coisas. Tem um negócio chamado fórmula visual, né? E aí você acaba montando uma programaçãozinha sem precisar de linguagem. O metadados também. Que aí você cria as telas sem também precisar programar a tela. Você monta via metadados e fórmula visual você cria o processo. Mais user-friendly, né? Exato. Sim. Integração. Sim, falar de integração, né? Boa. Sim. Vai ser difícil esse corte aí. Não é pra botar, é pra seguir, não vou botar. Não precisa. Diretor. O diretor veio aqui para falar sobre integração do sistema. Olha lá, integração, um negócio chamado, que eu escuto muito na consultoria, TAF segregado. Não sei o que é, mas... TAF segregado é... Nome feio, né? TAF segregado. Mas isso partiu lá da alta cúpula. Na época... A TOTUS teve... Lá de Grifinória de Hogwarts? Lá da sala que tem uma cozinha dentro. Entendi. Lá. Entendi. Ousado. O que acontece? Na época, a TOTUS tomou uma estratégia de, ao invés de ter várias equipes, né, dentro das linhas de produtos internas de desenvolvimento para atender as rotinas ou as obrigações acessórias, viu que o custo estava muito elevado, que tinha muita rotina, mudança e tal, resolveu focar dentro do TAF. Então, as linhas de produtos animais, né, RM, DataSul, Logix, PC, geravam informações para serem integradas para o TAF. Entendi. Então, você não precisava ter o Proteus para poder conseguir fazer a geração e entrega da sua rotina. Você usava o TAF segregado. Que é do RM. Que é o do Proteus. Tá. É o dentro TAF. do RM. Não, você gera, por exemplo, do RM, tá? Você gera integração com o TAF via base, ponta a ponta, né? Ou você gera um arquivo texto e você importa esse arquivo texto lá dentro do TAF. Entendi. Que aí, ao invés de você usar todo o TAF, todo o Proteus, você só usa o TAF. Então, o TAF do Proteus é TAF e o TAF para RM é segregado. Isso. Entendi. Que é o nome que o pessoal utilizou para poder justificar essa... Digamos que é o TAF para N coisas, né? Que tem empresas que falam assim, do Proteus eu só uso aqui o TAF. Então, ela usa TAF segregado. É o nome que o pessoal adotou dessa estratégia. Legal. Que acho que era a ideia exatamente como o Yuri comentou mesmo, como o fiscal realmente tinha todos os ERPs, né, da TOTUS, aí, bom, vamos manter um só, Proteus, aí tirou o fiscal do RM, que antes usava, né, o fiscal do RM para Mas voltou pro RM. Perfeito. Alguns anos atrás, mas eu sofri bastante com essa questão da mudança, né, da estrutura da arquitetura, da linguagem de programação do RM com o TAF, é muito diferente. O pessoal, os usuários reclamaram muito também, porque precisaram aprender a fazer a integração, a questão a parte cadastral, né? O próprio menu, HUD ali, é totalmente diferente, né? O pessoal sofreu bastante aí. Eu também acabo trabalhando bastante com integração Proteus, é porque o Proteus, como eu trabalho mais com construtora, né? Meu foco dentro do TOTUS RM, que pra galera que tá conhecendo o RM, ele é um sistema bem vertical, principalmente para TOTUS. Se é uma construtora, então vamos colocar o TOTUS RM. Se é uma escola, TOTUS RM também vai atingir bem. Forte. RH, sim. E no meu caso, existem construtoras que, na verdade,
acabaram se tornando construtoras por causa do tamanho delas. Elas começaram como fazendas, começaram como outras coisas, sei lá. Serviços de buffet. Fábricas, serviço de buffet, não sei, mas o que eu peguei eram fábricas e fazendas, por exemplo. Ou seja, começaram com Proteus e o negócio cresceu tanto que abriu um braço de uma construtora. Então, o back-office todo deles é Proteus. E falaram, pô, agora a gente precisa fazer construção. Então, a TOTVS, nesse caso, criou, realmente, que vem da fábrica mesmo. O pessoal que desenvolve lá na TOTVS desenvolveu toda essa integração. Isso que é bacana, porque eles que mantêm e atualizam. Tá atualizando o Proteus, atualiza também o RM e atualiza também essa integração com base no que vai mudando, tudo. Legal. Cara, assim, Doido. as ferramentas da TOTVS eu gosto muito. Não é porque eu falo de Proteus, assim, a gente não tem, a sistematizei, não tem vínculo nenhum com a TOTVS. Não temos parceria com a TOTVS. Só que a gente gosta muito das ferramentas da TOTVS. Cara, a gente tá no Brasil, irmão. E a maior de tecnologia. É quem deu a cara para bater lá atrás e criou um sistema, entendeu como a legislação brasileira funciona. E se você for pegar as ferramentas no padrão, tudo funciona lindo, entendeu? Agora, cabe à empresa customizar de forma correta. Como temos também, por exemplo, um case que eu gosto de usar sempre nos exemplos, a Multilaser. Eles usavam Proteus. Eles tinham, o que eu vi e pelas pessoas que comentaram, o melhor modelo de implantação do SIGA-AIC, que é o Easy Import Control, que é um dos módulos que eu atendo. Então a Multilaser, ela tinha um esquema que ela sabia onde a mercadoria estava, em qual navio estava, se teve transbordo, se não teve, graças ao Proteus do SIGA-AIC. Aí eles tiraram, colocaram SAP e os periódicos, né, os jornais citaram até, eles reportaram eu já investi nas ações da Multilaser e lá eu recebi as informações, né, o relatório do investidor. E a justificativa para um prejuízo que eles tiveram foi a troca do RP Proteus para SAP, tiveram prejuízo de 600 milhões, não sei. Então, trocar um RP é uma situação muito complicada, né? Se algo está funcionando, deixa quietinho, vida que segue e pronto, acabou. Então, hoje eu vejo muito sucesso nos clientes que a gente trabalha com Proteus, porque a implantação é feita certa, o fluxo de testes é feito de forma correta, né? Todos os lugares que eu passei, sempre trabalhei, os meus pares sempre prezaram por isso, né? Ter um fluxo de teste legal, ter uma meticulosidade. Então, isso é importante para que o ERP funcione de uma maneira correta, né? Então, tá mais ligado a como você trata ali o sistema do que, o sistema ele não vai acordar do dia para a noite e falar assim, eu não vou funcionar. Não é assim, ele é programado por mãos humanas, né? Então, tudo depende de quem está mexendo, quem está ali entre a cadeira e o monitor. Sim, o RP é uma tecnologia vital para qualquer negócio, né? Então, você tendo ele bem implantado, você capacitar, que é algo que a gente fala muito aqui dentro da nossa plataforma, né? Você ter o investimento em treinar, em capacitar os seus usuários para que eles possam extrair o máximo possível do seu RP. É fundamental, é básico, né? Hoje em dia, nada mais é imprescindível do que você conseguir utilizar bem o seu RP para questão de custos também, você ter ali um valor agregado justo, né? Tem muito disso também, uma rixa, não uma rixa, né? Mas uma questão é que para o RM, as customizações são mais específicas ou menos em quantidade. A gente até aproveita muito do metadados e Vocês trabalham mais dentro do padrão, né? Isso. Digamos assim. Então, tem muito disso, né? A pessoa fala, olhou o Proteus, cara, pode ver que tem coisa pra caramba customizada. E tem muito disso, né? A linguagem de programação, a estrutura, a arquitetura do Proteus possibilita muito fazer essas customizações que você comentou, né? Justamente. Hoje, o ADVPL, ele abre um leque muito grande, porque ele te possibilita usar a sua imaginação e colocar dentro do sistema. Tem empresas, por exemplo, que criam outros módulos. Lá no Universo TOTVS eu encontrei um grupo que eles desenvolveram segmento de luto, né? Que é segmento de luto. É um módulo para cemitério e plano funerário. Caralho. Você quer virar cliente dos caras? Um dia vira. Um dia. E aí, assim, olha que massa. Enxergaram a oportunidade, o problema, e viram a oportunidade. O SIGA-AIC.
Siga aí, que dizem que foi um módulo criado do problema deles de trazer um sistema de comércio exterior, de desembaraço aduaneiro, para dentro do Proteus, e aí foi virando, né? A empresa que era dona passou a TOTS, direito de uso, etc, e virou um módulo do Proteus. O cara atendeu regras específicas, processo Isso. dentro de um módulo e o cara conseguiu expandir. Justamente. Então, por exemplo, amanhã ou depois, um exemplo bem generalista. Há 4 anos ninguém sabia o que era podcast. Hoje tem milhares. Sim. Tem um módulo aqui de podcasts. Podcast com audiovisual, né? Um audiovisual, justamente. A gente só podcast Jovem Nerd, por exemplo, 15 anos, assim, 15 não, acho que tá com 18 anos já. Deve ser provável. 19 anos. É foda, mas é isso mesmo, pulverizou pra caramba. Pulverizou. 20, inclusive. Fizeram aniversário recentemente. Fizeram? É, Parei de 20 acompanhar. anos, Então, hoje, assim, você tem muita oportunidade dentro do Proteus, né? Esse foi um dos motivos da Sistematizei virar consultoria também. Foi atender mais problemas, criar mais oportunidades. Então, recentemente, nós fechamos um contrato com uma empresa muito grande de transporte e eles falaram o seguinte: nós trouxemos a Sistematizei para cá porque as demais consultorias mostravam o que elas faziam, mas vocês nos mostram que tem como fazer, porque vocês ensinam o que vocês fazem. Então, ó que legal, cara. Dentro de um evento, um gestor de TI tá vendo a gente, e aí ele fala, vou trazer esses caras para cá porque eles sabem o que eles fazem. Pô, vou trazer a NoGap para cá porque eles sabem o que eles fazem. Eles ensinam, eles mostram, eles assumem quando eles erram. Porque a gente erra também, tá? Você que tá nos assistindo. Eu mesmo, eu assumo nas lives. Então, hora que eu tô fazendo lá a live e, putz, não tá gerando aí um telespectador chega lá e fala assim, ô professor, faltou as aspas. Eu falo, putz, é verdade, valeu fulaninho, segue aí, o Ctrl F9 compilou, funcionou. É assim, irmão, é assim, entendeu? Você tem que entender que há momentos na sua vida e que sempre você vai estar ali, um time ele não funciona só com atacante. Tem meio de campo, zagueiro, goleiro e tudo mais, entendeu? Tem que jogar no 0011. Isso, justamente. Exatamente. É a questão da comunidade, né? Sim. Uma curiosidade que eu tenho de Proteus é nessa parte de implantação. Como é que vocês trabalham? Não só implantação, perdão. De trabalhar com uma empresa nova. Você vai lá, vai pegar, eles já usam o Proteus e é bem esse negócio, ele é bastante customizado. Às vezes o pessoal pode ter montado um monte de rotina em cima. Vocês têm todo um trabalho para estudar tudo que foi criado. Legado, né? Recentemente, a Sistematizei, eu até costumo dizer pro meu sócio que a gente tá virando especialista em pegar empresas recém-implantadas, né? Nós temos uma métrica de entender que uma empresa ela funciona com processos e pessoas. Então, desenhar no meio da implantação, você que está aqui nos assistindo, que o seu sistema ele tem que ser o reflexo das atitudes dos usuários, das pessoas. Então, se você tem um processo que funciona com pessoa, você tem que tentar trazer ele para o Proteus. Então, você vai vir com a sua linguagem e a gente vai colocar a parte técnica. Nós vamos ser os guias turísticos do Proteus. E falar, isso aqui dentro do Proteus ele vai funcionar assim. Se você tem esse processo, vai ser esse módulo ideal para a sua empresa. Para a implantação ocorrer, tudo certo. E tem aquela questão, né? De até onde vai as responsabilidades da consultoria e do cliente. Isso é muito importante. Muito, porque às vezes as empresas confundem, acham que nós, consultorias, nós como consultores, temos que agir por todos eles, e não é assim. Obrigação, né? E se os usuários não fizerem o que tem que fazer, se os stakeholders ali, que são os sócios, não fizerem o que tem que fazer, a implantação não vai acontecer, não vai rodar legal. Então é assim que a gente trabalha hoje, né? Tentar ser o mais claro possível e também entender o que não dá para entregar. Isso aqui dá para entregar? Não, infelizmente isso aqui não dá para entregar. Mas tem essa maneira aqui de fazer. Entendeu? Não, perfeito, é isso mesmo, cara, porque a gente já falou várias vezes isso aqui, né? Rola muito disso, de se confundir nos papéis e responsabilidades, não assumir ali a parte do gestor do cliente, a parte de gestão
da consultoria e tal. Se perde muito nesse meio de campo, né? Com certeza. Vira uma ciranda, né? Se você não tomar cuidado. Sim. É legal que o que você comentou, é até um lema da NoGap, né? Pessoas e processos. Então, você vê que a mentalidade, né, caminha bem para isso. Realmente, a gente está trabalhando com o sistema, então envolve muito pessoas e processos e a gente comenta também a tecnologia, porque a gente vem com esse braço da tecnologia. Então, pessoas são os pilares, né, para a empresa funcionar bem. Pessoas e processos igual resultados extraordinários. Quando o processo funciona, ele é uma mentalidade, como você comentou, que acaba se tornando uma fórmula, né? E todo mundo aplica a mesma fórmula. Você vai calcular aí, regra de 3 é aquela regra, aquela fórmula, para você ter o resultado correto. Então, tanto o Systematizei como o NoGap pensando da mesma forma, é porque aquilo funciona, aquilo é a verdade, entendeu? Não é algo tirado da cartola. Sim. Com certeza. Então é isso. Então, a gente teria muito mais questões de rivalidades, de Proteus cutucada, né? Alfinetada entre Proteus e REM, mas é bom que a gente deixe esse papo aí. Inclusive, a gente pode trazer questões aí da nossa audiência, né? Perguntas e tal, para o próximo encontro, né? A gente já vai reservar aqui, já tô de cara convidando o cara aqui para a próxima participação. Fechou. Porque senão a gente vai Eu já vou ficar aqui, horas, cara. Eu vou dormir nessa mesa aqui. Esse cenário aqui é confortável. É legal, cara. Sim. Top. Muito bom. Bom, lembra que quando a gente te fez o convite, a gente comentou que temos aqui dentro do nosso podcast um quadro muito especial que é o Encontro Sem Condições. E aí, nesse quadro, a gente pede pro convidado, a gente solicita que ele forneça sujeira aí. Sujeira existe? Acho que sim, sujeira. Sim. Sujeira Se ali. não existir, a gente cria. O neologismo aqui tá comendo solto. Então a gente pede para que ele passe sugestões para nossa audiência de algum conteúdo, seja lá audiovisual, livros, filmes, série, plano cartesiano pintado na porra de uma igreja, qualquer coisa que lhe transformou, que lhe ajudou, que lhe agregou valor de alguma forma, para que a gente também consiga compartilhar e ajudar a nossa audiência aí nessa parte tão importante que a gente sempre bate nessa tecla de abraçar e adorar o processo, né, ali o trabalho. O que você trouxe para nós aí? Fechou. Fazer igual aquele carinha do comercial, magneticamente falando. Comercial que é esse? Cara, canal do YouTube para vocês assistirem. Sistematizei. Aí! Esse canal mudou a minha vida, literalmente. Pô, mas é sério, inscrevam-se no canal Sistematizei. Sigam a gente lá, Sistematizei Online. E acessem o nosso site www.sistematizei.com. Isso, a gente vai deixar passando aqui as suas redes sociais, tanto Fechou. na descrição. Qual que é o Instagram? @Sistematizei Online. YouTube? Sistematizei Online também. Fechou. Facebook, Sistematizei Online também. LinkedIn também tá dessa forma. E o TikTok nem tá movimentando. Mas aí a gente vai te ver dançando lá também? Não. Pô, então tudo bem. Vamos lá, pessoal. É legal essa parada do Sem Condições. Primeiro eu vou indicar um livro que mudou o estado da minha vida, né? Em um dado momento que eu precisava reorganizar as coisas, né? Quando eu falei dizer sim e dizer não. O nome do livro é A Única Coisa. The One Thing, coisa assim, né? Isso. The Big, acho que você colocar. Enfim. Acho que é One Thing mesmo. É A Única Coisa. A Única Coisa. Esse livro, ele trata justamente para você descobrir a única coisa da sua vida. Lá vou dar um spoiler aqui, tem aquela pergunta, o que você quer ser daqui 5 anos? Para você traçar um plano para 5 anos, você precisa bolar atitudes anuais, depois semestrais, depois mensais, depois semanais. Qual a única coisa que você vai fazer essa semana para que nesse mês você tenha tal resultado? Qual a única coisa que você vai fazer nesse mês para que nesse semestre você tenha tal resultado? Então, minha vida hoje ela é baseada nisso aí. A gente falando da viagem de Nova York, foi aí, sei lá, 6, 7 meses de planejamento. Tirar visto, passaporte, visto, comprar passagem, reservar as coisas e tudo mais. Então, você tem etapas. Não é só falar assim, eu vou para tal lugar. O que você tem que fazer para você chegar lá? E uma série que mudou também
minha vida, principalmente em posicionamento. Suits, né? Escreve-se suits. Life is this. I like this. Na Netflix vocês vão achar. Puta série, também sou fã pra caralho da série. Guardem lá o Harvey Specter e o Mike Ross. Assim, ali eu aprendi muita coisa sobre negociação, posicionamento, sobre imposição, tratar as pessoas da maneira com que elas merecem e também colocar cada um no seu lugar, no seu devido momento. Então são 9 temporadas, se eu não me engano, de muita história, de identidade também. Ali você vê um cara com um trauma que desconta no trabalho toda a história lascada que ele teve, né? Mas você olha ali, você não vê que aquele cara passou por isso. Então aquilo ali é uma situação que ela pode se adequar a todas as realidades, né? E falei um livro, falei uma série e agora um filme. Assim, teria vários livros, teria várias séries e vários filmes. Mas um filme que toda vez que eu assisto eu tenho uma visão diferente. Primeiro, que foi baseado em fatos reais. Segundo, que, assim, eu não tenho muito isso. Eu acredito que as pessoas, elas têm a capacidade, independente da cor, do gênero, enfim, ser pessoas negras, né? E por ter ido lá nos Estados Unidos, você vê que lá é bem predominante, assim, a galera negra que luta, que batalha e tal. A procura da felicidade. Aquilo ali, uma luta de pai e filho. Quando eu vi o metrô, eu falei, cara, isso aqui passou no filme. O cara entrou num quartinho desse aqui no metrô, no banheiro e dormiu. O cara ficou no metrô rodando pra lá e pra cá. Pô, Nova York, um frio danado. O metrô é bem calor, bem quente. Então, cara, aquilo aconteceu, irmão. Here it is. Here's the cave. Come on. Right here, right here. Go, go, go. Get in. Hurry. Are we safe? Yeah, I think so. E uma parada muito séria que ele fala no filme, né? Ele vê uma pessoa com a Ferrari, um carro esportivo, ele fala assim, o que você fez para conseguir isso? E essa foi a pergunta que eu fiz para vários mestres, para várias pessoas que em dados momentos estavam em posições superiores à que eu estava. Eu continuo fazendo essas perguntas, não só para diferente de posição profissional e tudo. Se eu tô te vendo fazer um café e o café tá legal, cara, como que você fez isso aqui? Como que eu faço para chegar para ter o mesmo resultado que você? Então a procura da felicidade, ela te traz isso, a estudar ali, cara, quando falta energia, procurar uma luz ali, um lugar, ler a parada para você se sair bem ali na prova no dia seguinte. As pessoas, elas tendem a querer as coisas muito fáceis e não é assim, você tem que ser apaixonado pelo processo mesmo. Pro Júnior tá aqui no podcast hoje falando tudo que ele falou, não é fácil. Eu vou assumir a responsabilidade, porque alguém vai ouvir aquilo ali e vai falar, cara, eu vou seguir isso ou eu não vou seguir. Então tem uma responsabilidade, então a gente carrega... como eu falo, né, behind my back, por trás das nossas costas, uma carga muito alta de responsabilidade, de cuidado, de empatia, de entender que o estado do amigo não é o mesmo que o seu. Então, a procura da felicidade vai te assista com esse prisma que eu tô falando, vai te mostrar que o mundo ele não é da forma que desenharam para você, mas você pode desenhar o seu caminho. E se você desenha o seu caminho, ninguém, só se você der a permissão, pode ir lá e rabiscar, entendeu? Show. Pô, palavras aí Sensacional, ó. Tenho fortes. fortes e Próximos. já tiro aqui, já deixei escrito na minha mente que ame o processo. Isso é bacana demais. Abraço. Um aprendizado demais aí que você passou agora pra gente, Júnior. E, pessoal, ame o processo para você ter o processo mais facilitado
Vamos lembrar aqui que a gente tem plataforma NoGap. E tem presente também, hein? Louco! Não, termina de falar, E de tem falar. plataforma Sistematizei. Tem o Sistematizei também para trazer um processo já mastigado pra gente. Então, nada melhor do que amar um processo bem mais fácil. Então, ó, NoGap, procura aí depois NoGap, procura Sistematizei, que vai fazer vocês amarem muito mais fácil. Um caminho, uma jornada muito mais gostosa. Olha aí, Com ó. certeza, ó, uma lembrancinha da Sistematizei. Obrigado. Pra vocês. Sensacional. Não confie no código, anote. Obrigado. Boa. Tem mais outras aqui pro pessoal da infra ali. Valeu. Pessoal da direção. É, Qual que é a frase? Você falou não confio no corte? não confie no código, anote. Ah, Anote. sim. Ô, cara, tá precisando de um desse aqui. Vou falar com você, ué. Porque às vezes eu tenho uns insights, uns pensamentos aí, essas questões que eu gosto de tratar lá na minha página no Instagram. Aliás, siga Yuri Real F, @ Yuri Real F. E, cara, às vezes eu tô sempre com o celular descarregado, pô, tem um caderninho do lado ali pra anotar. Com E certeza. grava mais, pelo menos eu gravo melhor na cabeça. Quando eu anoto, É. assim, principalmente quando eu vou programar. Eu monto mais em SQL, né? No programa não. Nossa. Mas eu desenho, eu preciso colocar no papel para eu conseguir trazer para o código. Não é possível. É doido. Show de bola. E agradecer vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui gravando esse episódio com vocês. É muito legal. Agradeço a audiência. Agradeço a audiência dos proteuseiros também que estão aqui no canal da NoGap. Sigam essa galera aí, a gente vai estar junto. Costumo dizer que é legal andarmos em linhas paralelas, né? E não não opostas, né? E como se for primo e irmão, é sempre bom seguirmos juntos. E já aceito o convite aí pro segundo momento. Ó, top. Tô precisando A de bola, dois o aí. tema aí que a ligados. gente vai seguir. Isso aqui, na realidade, agora vai não é nem um desabafo, né? Mas uma realidade que eu estou vivendo nesse exato Constatação, momento, né? uma constatação. Essa ambiência, ela nos anima a seguir em frente, porque nossos dias não são sempre perfeitos, né? A gente tem as dificuldades, nós temos as mazelas da vida, né? Que você para e pensa, cara, hoje eu não queria nem levantar da cama, mas aí você vira e fala, eu não estou levantando porque eu não quero. Tem uma pessoa que quer e não consegue. Então tem que seguir. Então a gente tem que estar aqui gravando, mostrando para você, para vocês, que a gente faz a diferença, que nós juntos fazemos a diferença. E que esse caminho que a gente está seguindo de ser self-made, de colocar mesmo a cara à tapa, é o melhor caminho. A gente ora e pede a Deus pela chuva, então a gente tem que agradecer pela lama, cara. Sempre, sempre, sempre. E tamo junto. Exatamente. Aí no próximo episódio a gente pode até falar sobre referências, que eu vejo que, pelo menos comigo aqui, tem muita coisa que a gente bebe da mesma fonte em várias situações. Self-made também é uma questão que eu adoro e curto muito estudar. Enfim, cara, eu só assino embaixo, pessoal. Tudo que o Júnior Plácido aqui, Adeilton, vulgo Adeilton, nos passou aqui. Vou chamar de Juninho. Eu queria uma atividade aqui que não existia, tô querendo aqui agora, ele pode me dar uma porrada, mas estamos aqui para poder realmente... Juninho não, amor. Juninho, meu amor. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a presença da tua pessoa. A gente realmente fica muito contente de poder trazer uma pessoa de fora da nossa bolha aqui, ainda mais falando aí de um cara que é referência nacional sobre linha TOTS linha Proteus, né? Junto com a DVPL, linguagem de programação, com todo o arcabouço que esse cara tem aí. É muito foda, a gente fica muito contente. Com certeza. E para esse encontro 2, vou até pedir para vocês que estão assistindo aí, comenta aí o que você gostaria que a gente falasse. Boa. Sempre vamos contribuir também, porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas, muitas questões que vocês querem ver. Proteus e RM juntos aí, já faz as suas perguntas, o que você tem de curiosidade, que a gente vai trazer assim nesse segundo encontro. É isso aí. Dúvidas da vida pessoal, profissional, pode colocar que a gente sabe que são temas correlatos, né? No final, tudo acaba em código. Tudo faz parte do game. Então, show de bola, pessoal. Lembrando, nossas redes sociais aqui na descrição. Vai passar aqui também no vídeo aqui. E mensagem final? Mensagem final. Diga lá. Muito obrigado, pessoal. É isso. Aguardo vocês agora no próximo Sem Condições. Acompanhe a gente nas redes sociais. E vamos que vamos, bola pra frente. Falou, valeu. Falou. Fechou. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Valeu, Feliz Natal. Tchau, tchau. Tamo junto.